E, pessoal, vamos aguardar alguns minutinhos para dar início à sessão especial. Bom, acho que é bom dar início, então. Bom, bom dia a todos. Estamos aqui para a sessão especial aqui de macroeconomia da ANPEC. Nós temos aqui o prazer de receber a professora Ana Beatriz Galvão. Ela é da Universidade de Warwick, é uma das maiores especialistas que nós temos nos dias de hoje em análise de forecasting e tem publicações em revistas internacionais de altíssimo nível. É editora, por exemplo, de Journal of Applied Econometrics e do International Journal of Forecasting, ou seja, é uma pesquisadora de altíssimo nível que nós temos aqui o prazer de recebê-lo. Espero que todos vocês possam usufruir do conhecimento que vai ser transmitido pela professora nesse momento aqui para nós. Ana, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado participar desse evento e, por favor, sinta-se à vontade para fazer a apresentação. Ao final, nós abriremos aqui para eventuais dúvidas que possam ter depois que eu fizer também a minha apresentação. Tá ok? Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigada pela introdução, muito obrigada por ter me convidado, é um prazer estar aqui com vocês. Por favor, usem a chat para fazer perguntas durante a minha apresentação, depois no final eu vou dar uma olhada nelas. Deixa eu começar aqui, deixa eu fazer minha share screen. Então, o que eu vou fazer nesses 45 minutos é guiar vocês sobre uma pesquisa recente que eu tenha feito. O título dessa sessão é Expectativa em Macroeconomia. O tópico dessa pesquisa é um pouco, digamos assim, diferente de umas outras coisas, mas é relacionado com a noção da pesquisa recente, em como a gente avalia o efeito de expectativa, como é que a gente mede a expectativa, principalmente do público. Então, como foi apresentado, eu sou professora da Universidade de Warwick. Esse paper é coautorado um ex-colega, James Mitchell, que agora está no Cleveland Fed. Por conta disso, a gente tem aqui o disclaimer apply para ele, em que a visão desse paper não são visão do Federal Reserve Bank of Cleveland ou Federal Reserve System. Para entender sobre o que é esse paper, do que eu quero falar aqui, eu estou mostrando aqui para vocês 3 diferentes tipos de comunicado de imprensa de quando os institutos de pesquisa, ou statistical offices, como em geral chamam, publicam os dados do PIB. Então, o primeiro ali de cima eu peguei ontem do IBGE. Então, o IBGE, quando publica o dado PIB, ele diz assim, olha, o produto interno bruto é um número, 0,1%, essa foi a variação no último trimestre, baseado na série de ajuste sazonal, então avisa que os dados são ajustados sazonalmente, o que é uma coisa que os outros institutos não fazem, e diz que com relação ao mesmo período do anterior, o PIB cresceu em 4%. O contraste ali embaixo, por exemplo, o BEA, que é quem publica os dados para os Estados Unidos, ele vai dizer o seguinte, olha, o PIB real aumentou 2% no último trimestre, e isso é de acordo com a Advance Estimate. Então, basicamente, o que eles estão dizendo aqui é que, na verdade, vai ter diferentes estimativas do PIB que vão mudar ao longo do tempo, e essa é a Advance, que eu acho que é a segunda release, na verdade, deles. E o valor do segundo trimestre foi 6,7%. Aqui de baixo, se você olhar o que o Office for National Statistics, que é basicamente o equivalente do BEA e do BA, que é basicamente o Instituto de Estatística do Reino Unido, o que eles dizem é o seguinte, olha, o GDP, ou o PIB do Reino Unido, é estimado por ter aumentado em 1,3% no último trimestre, e ainda aqui eles explicam por quê, que é porque teve uma redução das restrições por conta do Covid-19. Então, o interessante aqui é que você vê que o PIB é uma estimativa, a gente sabe disso. Você tem alguns statistical offices que simplesmente dizem esse é um número, tem alguns outros que usam a palavra estimativa. Na verdade, o IBGE não é o único, eu já apresentei isso no Canadá e o Instituto de Estatística do Canadá faz a mesma coisa. Ele também simplesmente diz, o número do PIB é esse. O OMS e o BA usam a palavra estimativa, que difere um pouco. Então, o que a gente está preocupado aqui é basicamente como comunicar ou como relacionar a incerteza de dados.
Então, é a incerteza de dados históricos. Eu tenho uma pesquisa muito grande em que eu olhei a incerteza de dados sobre o futuro, né, como a gente projeta coisas como o crescimento, a inflação no futuro e como é que a gente pensa em termos de incerteza, mas esse paper, em particularmente, a gente está olhando a incerteza sobre o passado. Em termos de estatística econômica, o tipo de incerteza que você tem sobre o passado, o jeito mais simples de pensar é basicamente a incerteza amostral, né, que é o fato de que, por exemplo, quando você calcula a taxa de desemprego, ou você, em geral, faz isso usando uma survey do mercado de trabalho, e essa survey, obviamente, é uma survey da população, quer dizer que tem algum tipo de erro amostral, que, na verdade, em geral, é mensurável. No caso do PIB é muito mais complicado, porque, em geral, a quantidade de survey que tem ao redor do PIB são de formas diferentes, dados administrativos são usados também, então, basicamente, é muito difícil calcular. Aliás, eu nunca vi ninguém conseguir calcular a sampling uncertainty do PIB, mas, ao mesmo tempo, o PIB sobra, em geral, revisões. As revisões do PIB, em geral, são relacionadas com o fato de que tem um trade-off entre publicar os dados rapidamente, isso é verdade para todos os institutos de estatística, e, ao mesmo tempo, ter toda a informação disponível. O que acontece é que, na maioria dos institutos de estatística, os dados são publicados relativamente rápido, tipo esses do Instituto do ONS no Reino Unido, eles são publicados mais ou menos 40 dias depois do final do trimestre. Isso quer dizer que eles não têm toda a informação que eles realmente precisam. Isso quer dizer que os dados vão ser revisados no futuro por conta disso. Uma outra coisa que a gente sabe também, em termos dessa incerteza nos dados, é que isso pode afetar decisões de política. Então, por exemplo, no caso do Banco na Inglaterra, por exemplo, o Banco da Inglaterra, quando faz decisão de política monetária, na verdade, eles claramente olham para o fato de que os valores históricos do PIB do Reino Unido podem ser modificados ao longo do tempo por conta de revisão. Na verdade, eles quantificam, eu vou mostrar mais tarde como é que eles quantificam essa incerteza desses dados. A gente sabe que, em teoria, esse tipo de incerteza faz com que seja mais difícil fazer decisão de política, né? Se você não sabe nem onde é que você está em termos de economia, as coisas ficam muito mais difíceis. Isso quer dizer que você tenta suavizar os efeitos de decisão. Apesar dessa história que eu acabei de contar, em que o PIB é uma estimativa, a maioria dos institutos estatísticos comunicam esses valores do jeito que eu acabei de escrever. Pode usar a palavra estimativa, mas eles comunicam um número. Eles raramente comunicam a incerteza ao redor. Se alguém for comunicar essa incerteza, vai ser um banco central, e a gente tem o exemplo do Banco Central do Bank of England, tem o Banco Central da Suécia também faz esse tipo de comunicação, mas, em geral, o que é comunicado é um número. A pergunta, então, é a seguinte: como é que o público pensa sobre o PIB? Às vezes você conversa até com economistas, os economistas podem pensar assim, o valor do PIB é esse número. Eu entrei num website, peguei uma série do PIB e tem os números, e os números devem ser tratados como se estivessem, né, escrito em uma pedra, por exemplo. Mas será que é isso mesmo? Será que as pessoas conseguem? Ou será que elas têm alguma noção da incerteza que existe no cálculo desses números? Isso é a pergunta principal que a gente tem nesse projeto de pesquisa, tentar entender a incerteza, a percepção do público, e aqui vai ser o público do Reino Unido, sobre a incerteza nos dados do PIB. Por que isso é importante em termos de literatura em economia? Tem vários papers do Charles Mansky que, na verdade, discutem o fato de que os institutos de pesquisa, eles calculam essas estimativas de desemprego, PIB, inflação é um pouquinho diferente, em que raramente se comunica o fato que isso é baseado num processo amostral ou que tem um tipo de incerteza nesses valores. Eu e o James, a gente tem um paper, esse Van der Blas com o Spiegelhalter, em que a gente discute todos os outros tipos de dados em que você gostaria de comunicar incerteza e considera particularmente o tipo de dado de economia. Por exemplo, nesse paper a gente discute a incerteza no número de, por exemplo, de tigres na Índia, ou a incerteza na comunicação, por exemplo, de efetividade de vacinas, por exemplo. Tem uma discussão super grande em como que você comunica esses valores para as pessoas fazerem a decisão correta com a informação estatística que você tem. Esse paper também é relacionado, e aqui é uma literatura mais de macroeconomia, que vocês podem estar familiarizados, que é o seguinte:
nos últimos 2 ou 3 anos, tem tido uma literatura muito grande em entender como que a forma em que o Banco Central comunica a política monetária para o público em geral, então aqui não é para o pessoal do mercado financeiro, não é para os economistas de banco, é para o público em geral, afeta como eles formam expectativas sobre inflação. Então é o pessoal que basicamente tem um entendimento muito pequeno que inflação é, mas obviamente vai para esse mercado, faz compras, entende quando os preços estão mudando, e eles estão tentando ver qual que é a influência de formas diferentes de comunicar a política monetária na percepção do público sobre inflação. E como o forward guidance é um elemento importante de política monetária, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, então entender de como você reage a esse tipo de informação é importante. Então, por exemplo, esse paper Haldane e Macaron foi, na verdade, feito para o UK. Tem trabalho feito do UK, na verdade, o Banco da Inglaterra tem trabalhado em diferentes desenhos, na verdade, eles comunicam política monetária de jeito diferente para ver se as pessoas entendem o que política monetária quer dizer. Esses papers do Koibongo e de Schenkel usam surveys bem grandes e dados americanos. De novo, você comunica a política monetária ou comunica alguma coisa sobre a macroeconomia de uma forma diferente e vê se as pessoas fazem decisões corretas dependendo da sua comunicação. Pode ser decisões, por exemplo, de como comprar casa, por exemplo. Então, tem uma literatura e essa literatura usa um tipo de metodologia que é parecida com o que a gente vai usar. Então, aqui eu explico que a metodologia que a gente vai usar. A gente vai usar experimentos online, eles são randomized, isso quer dizer que a gente vai ter um efeito aleatório no jeito que a gente vai alocar esses instrumentos de comunicação. Eu vou explicar isso daqui a pouco. E com isso a gente vai tentar avaliar qual que é o efeito dessas formas diferentes de comunicar a incerteza no PIB, nos seguintes fatores. O primeiro aqui é como o público percebe a incerteza no PIB. Essa história que eu tentei motivar em que, dado que nos jornais e a comunicação em geral, você tem o número do PIB, a pergunta é, qual que é a percepção das pessoas nisso? É que existe um número ou elas têm alguma noção que aquilo é uma estimativa e que deve ter algum tipo de incerteza? A segunda questão que a gente vai usar é se a gente comunicar esse tipo de incerteza, como é que as pessoas interpretam, como é que elas quantificam a incerteza? Dependendo em formatos diferentes, a gente, na verdade, vai ter vários tipos de jeitos de comunicar essa informação. E outra coisa também que é muito importante, isso é verdade também para previsão, é que, em geral, quando uma instituição, tipo um Banco Central, uma instituição de pesquisa, comunica a previsão sobre o futuro com uma medida de incerteza, ele se sente meio inseguro, porque a gente sabe muito bem que os modelos, às vezes, têm uma incerteza muito grande sobre o futuro. Então, você vai ter umas bandas enormes de incerteza. E isso, as pessoas às vezes acham que isso é uma coisa ruim de se fazer, porque daí as pessoas não vão acreditar na sua previsão, né? Você faz uma previsão com umas bandas enormes, eles vão dizer, pô, isso quer dizer que você não sabe nada sobre o futuro. Então, a mesma coisa se aplicaria aqui na noção de que se o Instituto de Pesquisa, né, no nosso caso, o Office for National Statistics, resolver publicar o PIB, dizer, olha, esse é o valor do PIB, de crescimento do PIB, mas tem uma banda ao redor, eu vou mostrar uns números daqui a pouco, pode ser que o público perca a confiança que eles têm no Statistical Office, perca a confiança nos números. Então, isso é uma das coisas que a gente investiga aqui. Tem um link entre isso e também a literatura de psicologia em termos do efeito, do jeito que você comunica incerteza sobre os dados. A minha ideia é que a maioria das pessoas gostam de tomar decisão com base com dados que elas confiam, que têm certeza. Mas, ao mesmo tempo, se a gente sabe que isso vai ser revisado no futuro, parece meio complicado simplesmente dizer que aquilo é um número mesmo. Então, a gente tenta avaliar esse tipo de trade-off nesse projeto. Eu vou mostrar resultados de 2 ondas da nossa survey. A gente fez a primeira em 2018, um período super típico no Reino Unido, era um período de crescimento ao redor de 1,2% mais ou menos ao ano, um pouquinho menor. E uma outra a gente fez durante o auge da Covid pandemic no verão do ano passado, em que a economia tinha decrescido de uma forma enorme. Isso é importante porque, apesar que a gente não tem um painel, quer dizer, não são as mesmas pessoas, ajuda a gente ver se tem algum efeito do período em que a survey foi feita nos nossos resultados. Então, deixa eu explicar o que a gente quer fazer. A gente quer achar o efeito causal, então a gente quer
realmente dizer que teve causa e efeito, não é só correlação aqui, de formas diferentes, de instrumentos diferentes de comunicar a incerteza num número de outcomes. O tipo de outcomes que a gente vai usar é tipo medidas quantitativas e qualitativas da percepção de incerteza. Então, a gente vai usar tanto palavras tipo likely, unlikely, e medidas tipo probabilidade, 50%, 60%. E a gente também vai tentar entender qual que é a visão do público do Reino Unido sobre por que você tem revisão dos dados. A gente vai tentar ver, por exemplo, se o público do Reino Unido acha que quando o ONS revisa os dados, se isso é tipo, é porque o governo mandou, se tem algum tipo de vested interest ou não. E a gente vai olhar em oito formas diferentes de comunicar esse tipo de incerteza. A gente vai primeiro olhar formas que são qualitativas, ou seja, a gente vai usar palavras que denotam incerteza, e tem umas formas quantitativas também, em que a gente usa as palavras mais algumas medidas de incerteza. Aqui tem basicamente, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Ups. Aparentemente não, deixa eu andar com isso aqui. Tá, agora vai, peraí. Ok. Eu quero ver se eu consigo escrever. Então, o que eu estava dizendo aqui, a gente usa essas palavras, por exemplo, a gente usa estimate, about, subject to revisions, para denotar esse tipo de incerteza qualitativa. E a gente usa também, principalmente na segunda survey que a gente fez, o próprio ONS já estava dizendo para o público, quando ele publicava o PIB, que ia ter mais incerteza que o usual no cálculo por causa do problema do Covid que teve na coleta dos dados, né? Porque parte dos dados é feito com survey de papel, você não pode mais andar e sair perguntando para as pessoas durante o Covid. Então, isso teve algumas quebras no jeito que o Office for Statistics fazia esse tipo de pesquisa. E em termos de pesquisa quantitativa, a gente olha, eu vou mostrar daqui a pouco, a gente olha o intervalo, a gente olha nessa densidade e a gente olha num fan chart, ou seja, num gráfico de leque. A gente também olha num jeito de comunicar a incerteza, em que ao invés de olhar em um valor do PIB, a gente olha em vários e tem uma banda ao redor. Eu vou mostrar isso em detalhes daqui a pouco. Deixa eu ligar esse aqui. Ok. Uma coisa importante que a gente vai ter é que eu acabei de dizer que a gente tem 8 formas diferentes de comunicar a incerteza e a gente vai dividir o pessoal que respondeu a nossa pesquisa em 8 grupos. Isso vai ser feito de forma aleatória, então cada grupo recebe o mesmo tipo de pergunta, mas eles observam informação diferente. E essa randomização é o que vai ajudar a gente a fazer causal effects. Então, é o fato de que os respondentes são alocados em grupos de forma aleatória, que faz que isso não seja correlacionado em nenhum tipo de característica individual. Tá? A gente, na verdade, puxa isso bastante, porque esse tipo de experimento é super poderoso para achar efeitos causais. Se você simplesmente mostra essas comunicações para todo mundo, para escolher qual que você gosta mais, você nunca vai conseguir esse tipo de medida que a gente consegue. Então, como eu disse, teve 2 ondas, uma em novembro de 2018, outra em agosto de 2020. A gente entrevistou online 3.000 adultos em 2018, 4.000 em 2020. Tem mais gente porque a gente usou mais grupos, na verdade, tem 8 grupos na segunda wave, 6 grupos na primeira. Como eu disse para vocês, os valores do PIB, são bem diferentes entre os valores do PIB são bem diferentes entre as duas ondas, então isso aqui é, na verdade, year-on-year growth rates, então, basicamente, isso aqui é o trimestre de 2018, terceiro trimestre de 2018 com relação ao terceiro trimestre de 2017, que era uma taxa de crescimento de 1,5, e esse é o valor que realmente o ONS tinha publicado, e o de agosto de 2020, na verdade, é baseado no segundo trimestre de 2020, em que a taxa de crescimento foi negativa de menos 21%. Isso foi o tamanho enorme do efeito do lockdown na economia da Inglaterra.
Bom, eu já expliquei que a vantagem da gente dividir a amostra em grupos diferentes de forma aleatória, que a gente consegue estimar causa e effects, e o jeito que a gente vê isso é sempre com relação ao control group. Então, a gente vai ter 7 treatment groups e 1 control group. O control group, basicamente, o tipo de informação que eles têm basicamente a informação, o PIB é estimado de ter subido a 1,5% em novembro ou caído de 21,7% no último ano na versão de 2020. E aí que a gente vai estimar aqui vai ser Average Treatment Effects, que é basicamente a comparação dos resultados dos grupos 2 ao grupo 8 com relação ao primeiro grupo. Agora, a pergunta que é importante também é como a gente vai comunicar formas de quantificar incerteza, que tipo de medida de certeza que a gente usa. Então, o tipo de medida de certeza que a gente vai usar vai ser o seguinte: a gente vai calcular isso usando as revisões históricas do PIB. Esse gráfico aqui, que eu acho que não sei se dá para vocês verem direito, tem o desvio padrão das revisões do PIB da Inglaterra, assumindo que o valor final é observado depois de 4 anos. Ele, na verdade, se você usar as observações que inclui a recessão de 2018, 2008 e 2009, o desvio padrão aumenta bastante, ele vai de, acho que, 0,5 para 1,2. Isso é no year on year. Então, tem uma incerteza enorme, as revisões foram muito grandes durante a última recessão, porque é mais difícil, na verdade, para as primeiras estimativas do PIB serem de boa qualidade, quando você tem uma recessão muito grande, principalmente a crise de 2008 e 2009, que foi causada pelo mercado financeiro, e o mercado financeiro é um setor mais difícil de medir a contribuição para o PIB, na verdade. Mas no final da amostra, essa incerteza já cai um pouco, então a gente usa um valor de 0,8. Então, pensa assim que, em geral, se você ignorar a parte de Covid, a média de crescimento do PIB no Reino Unido é mais ou menos 2%, isso é o desvio padrão da revisão, é 0,8, isso é bem grande, tá? Do lado direito aqui, você tem, na verdade, as medidas de Data Uncertainty do Banco da Inglaterra, isso é um dos fan charts que eles fazem. Do lado de cá você tem as previsões, mas do lado de cá o que você tem, já que andei com isso aqui, né? Do outro lado que você tem, você vê que diz aqui, ó, ONS Data, isso quer dizer que ele tem incerteza ao redor dos dados históricos. E essa incerteza, na verdade, para o Banco da Inglaterra é bem grande. A gente tem um outro paper sobre isso, a gente acha que essa incerteza às vezes é meio grande demais. Aqui com relação à primeira estimativa, que está aqui bem no primeiro ponto, a incerteza que eles têm é basicamente 1,1% de desvio padrão. É, na verdade, maior que a gente calcula. A gente usa 0,8, mas a gente concorda com o Banco da Inglaterra que um jeito de escrever essa incerteza é usando uma distribuição gaussiana, ou uma distribuição normal. Então, a gente assume que a média da distribuição normal é igual à estimativa, que vai ser uma primeira estimativa, first release, que o desvio padrão é 0,8 e que a distribuição é gaussiana. Isso quer dizer que, por exemplo, para a estimativa de 1,5, um intervalo de confiança de 90% vai entre 0,2 e 2,8. Então, vocês veem quão grande isso é, tá? Então, mesmo já tendo observando o PIB, dependendo do jeito que o PIB está, você não vai saber se você está em recessão ou não, por conta desse tipo de incerteza histórica das revisões do PIB que são publicadas. Então, para a comunicação de incerteza, que eu vou te mostrar para vocês, a gente usa essa estimativa. Finalmente eu vou mostrar a comunicação para vocês. Então, para o grupo 1, a gente simplesmente diz para eles, olha, o PIB foi estimado de ter aumentado em 1,5%, essas são as tools que a gente usa na primeira onda. Depois, no segundo, a gente usa a palavra about para ver se isso faz algum tipo de diferença, bota algum tipo de incerteza na cabeça da pessoa respondendo. E na terceira, a gente avisa que a estimativa vai ser revisada, que é uma coisa que alguns institutos de estatística às vezes fazem isso. No grupo 4, a gente produz um intervalo e, na verdade, o que a gente usa, a gente não só mostra o intervalo, igual que vocês veem aqui, para o grupo 4, mas a gente também explica o que o intervalo quer dizer, a gente tenta explicar a estatística por trás. Então, aqui, por exemplo, a gente diz que esse intervalo é um intervalo de 60%, então você tem 60% de chance do valor do PIB no futuro estar nesse valor, ou valor revisado,
e 40% de estar fora. E a mesma coisa que a gente faz aqui com o Density Strip, que é um pouco mais detalhado, que tem um intervalo no meio de 30%, tem um intervalo de 60% e um intervalo de 90%. Então, nesse aqui, você comunica mais informação do tipo de incerteza e a gente usa palavras para explicar o que tem a figura também, porque a gente acha importante, ao invés de simplesmente colocar a figura sozinha. E a razão pela que a gente acha importante não é porque a gente sabe, é por causa que a literatura de psicologia aconselha fortemente a usar tanto a comunicação quantitativa como qualitativa ao mesmo tempo, como uma forma de comunicar melhor a incerteza de várias coisas. E aqui a gente está interessado na incerteza da estimativa do PIB. A última que a gente usa é uma coisa que parece mais um fan chart, em que a gente usa, na verdade, a gente está usando aqui a distribuição gaussiana. Você vê que a gente quebra a distribuição, então a distribuição aqui só cobre 90% e a gente deixa os valores fora disso, completamente aberto. Meu coautor é super forte sobre isso. E a gente tem também toda a gradação de cores aqui para descrever onde é que está a parte central e onde estão as partes das pontas da distribuição. Então, essas são as seis que a gente usou na primeira wave. Na segunda, a gente usou mais duas. Uma qualitativa, que era basicamente que o Enes estava fazendo aquele ponto, que é contar para todo mundo que tinha mais incerteza que o usual, por conta dos problemas de coletar os dados, com o fato que o governo tinha imposto restrição a ir e vir. E a gente incluiu também esse outro gráfico aqui, que é difícil de ver as bandas por conta da escala, porque o PIB tinha caído 21%, mas isso são bandas de 68% de probabilidade ao redor do valor do PIB, usando de novo os dados históricos de revisão. Essas bandas, na verdade, elas afunilam quando você vai mais para o passado, mas é quase impossível de ver aqui por conta da queda enorme. Aqui tem um problema de escala e fica difícil de ver. Mas isso foi uma das coisas que a gente tentou testar para ver se isso funcionava também. Bom, agora eu vou explicar para vocês, então essas são as 8 formas de comunicação que a gente usou. Agora eu vou explicar para vocês quais são os outcomes, quer dizer, você vê essas formas diferentes, cada grupo vai ver uma delas de forma aleatória, e a pergunta é o que a gente tenta medir. Então, a primeira coisa que a gente tentou medir é uma noção do público de quão incerto eles se sentem com relação aos dados. Então, a primeira, na verdade, é uma medida de accuracy, de precisão. Então, a gente pergunta quão preciso você acha que são as medidas que você viu. A questão número 14 aqui é um pouquinho diferente, meio que pergunta, qual que é a probabilidade do valor ser exatamente 1,5? Como a gente sabe estatística, na verdade, essa probabilidade é zero se a distribuição é contínua. Mas a gente deixa isso de uma forma meio aberta aqui e tenta ver qual a noção, quanto de incerteza a gente acha o pessoal respondendo a pesquisa vai botar de incerteza. Você viu que aqui a gente usa também números e palavras. Eu sei que está super pequeno ali, mas a gente usa 50%, 90%, a gente usa palavras tipo virtually certain, virtually uncertainty, para ajudar as pessoas a traduzirem um pouco da versão subjetiva delas de incerteza para os valores. E a outra pergunta que a gente olha aqui é basicamente ver se a comunicação de incerteza que as pessoas responderam, essa aqui é a questão 19, foi bem no final da survey, se eles achavam que tinha alguma informação de certeza na comunicação. Lembra que o pessoal do control group aqui tem nenhuma informação de certeza, então a gente quer ver se realmente que é efetiva as comunicações que a gente usou, ou a eficácia da comunicação que a gente usou. Então, deixa eu te mostrar os resultados. Note que os nossos resultados aqui, como por conta do desenho do experimento, eu podia fazer isso com um teste T, ou um teste com regressão, da mesma coisa, porque os grupos não vão ser correlacionados. A alocação dos grupos não é correlacionada. Então, você vê aqui, que na pergunta sobre se eles acham que o GDP é accurate, ou se é preciso ou não, isso aqui é basicamente a média do control group para as duas waves, 2020 e 2018, e depois os valores do lado de cá é basicamente the average treatment effect. Então, é quão diferente esses grupos são com relação ao grupo 1. Você tem que ver aqui, que em geral esses números são negativos e significantes. Isso quer dizer que quando o público vê essas formas de comunicação mais elaboradas, com certeza, eles realmente acham que o PIB é menos preciso. A outra pergunta que a gente faz é quão certeza você tem sobre a estimativa do PIB,
e você vê que, de novo, esses números são todos negativos, isso quer dizer que eles vão ter menos certeza sobre o valor do PIB. Mas provavelmente é isso que a gente quer, né? A gente quer que o PIB não seja considerado como um valor que está escrito numa pedra e nunca vai mais mudar, mas um valor que pode mudar no futuro. E a última pergunta aqui é uma pergunta sobre quão informativo é a comunicação. Você vê que daí os números vão ser todos positivos e que isso quer dizer, basicamente, que toda vez que a gente tentou comunicar a incerteza, com exceção do about, mas o likely to be revised, usar o intervalo, usar o density strip, bell curve, ou, inclusive, a parte qualitativa do Enes sobre a incerteza da versão do COVID, você sempre teve a noção de que isso tinha mais informação do que o pessoal do control grupo recebeu. Tá? Então, eles acharam sempre mais informativos. Então, tem uns resultados aqui que realmente parece que a gente está comunicando incerteza. As próximas perguntas são mais quantitativas, tá? Então, teve essa pergunta 12 e 13 que a gente perguntava, olha, qual que é o valor de PIB que você não seria surpreso de ver? Né? Então, a gente comunicou, por exemplo, em 2018 o valor de 1,5, qual que é o limite do valor que você podia inventar? E qual o limite superior e inferior? De tal forma que a gente consegue inferir uma estimativa para o intervalo para cada das pessoas que responderam essa pergunta. Eu vou mostrar resultados sobre isso. Então, o que você quer aqui é que o intervalo... Eu vou mostrar os resultados daqui a pouco, na verdade, sobre isso. É mais fácil de entender mostrando os resultados. E a outra pergunta que a gente fez era, a gente deu um intervalo entre 1,2 e 1,8, ou entre menos 21 e menos 22, que era um intervalo de 30%, de 30%, baseado na estimativa que a gente tem. Então, a gente quer ver aqui se o pessoal que conseguia calcular isso, porque a gente deu os intervalos ou o bell curve, se eles acertavam mais essa pergunta. Tá? Então, isso é uma variável 0,1. Então, de novo, aqui a gente usa, eu usei regressão, na verdade, para fazer isso, mas podia fazer uma estatística T, porque é randomizado. Então, uma das coisas mais interessantes que a gente viu é que o pessoal que respondeu essa pergunta sobre o range durante o COVID teve um range na média muito maior. Então, esse aqui é o range do control group, você vê, é 12. Durante o período normal era 2. Então, você vê que o fato que também o PIB era 21, né, e no outro era 1,5, você consegue imaginar que as pessoas vão achar que o número varia muito mais. Mas o mais importante para a gente não é isso. O mais importante é que, se você for ver aqui, ó, principalmente o pessoal que observou intervalo, ou density strip, ou time interval, eles, na verdade, eles têm um range que é muito menor. Porque o range que a gente deu para eles era muito menor que 12. 12 é um range enorme, na verdade. É muito maior que qualquer data revision ou a revisão de dados que a gente já viu para o Reino Unido. E, na verdade, a gente está agora observando a revisão dos dados de 2020, não é claro ainda na minha cabeça que a revisão foi maior que foi no passado. Então, esse pessoal que esses números negativos, isso quer dizer que eles estão mais alinhados com a nossa visão de incerteza aqui. Então, a nossa versão disso é que, quando você não comunica nenhuma incerteza, você tem uma quantificação de incerteza que é completamente dispersa. Mas quando as pessoas veem essa certeza, elas alinham um pouquinho mais. Isso é o que a gente chama, a pessoal na literatura chama de anchoring. Então, a gente acha que tem um pouco de anchoring expectations aqui, quando a gente comunica a incerteza do PIB. A última pergunta aqui era sobre se você conseguia acertar a probabilidade de intervalo de 30%. Você vê que os números aqui, ó, do pessoal quantitativo, principalmente, são todos positivos. Tem uns que não são significantes, mas esses são todos positivos. Que isso quer dizer que eles são mais provável de acertar o resultado, que o intervalo tem probabilidade de 30%. Você consegue imaginar que o pessoal do control group nem chutou um número. Isso é verdade nas duas ondas. Tá? Então, a gente tem evidência aqui que, basicamente, comunicando a incerteza de forma quantitativa, fez com que as pessoas acertassem mais, tivesse uma noção mais razoável de quantidade de incerteza que tem nos dados do PIB. Isso aqui, basicamente, é que tem duas formas de fazer o teste do treatment effects. Tem um que é que é a diferença entre average treatment effects, ou seja, os indivíduos são os mesmos entre os grupos, e você quer ver se é diferente do control group. Isso aqui, basicamente, você tenta olhar numa forma individual, usa uma teoria sintótica diferente e confirma os nossos resultados. Não vou falar muito sobre isso, não.
O mais interessante é essa pergunta. Essa é uma pergunta clássica na maioria das surveys de forecasting, e hoje em dia o pessoal medindo incerteza adora esse tipo de pergunta, mas que puxa todo mundo a fazer esse tipo de pergunta. Basicamente, você dá intervalos e se pede para as pessoas a probabilidade de cada um dos intervalos. Nesse caso, a gente fez isso para a versão da survey de 2020. Então, na verdade, a gente botou em negrito, onde é que era o meio do intervalo, que é entre 21,5 e 22, a estimativa era 21,7, e tentava pedir para as pessoas atribuir probabilidade dos outros tipos de bins, né? E o software foi feito de tal forma que eles não podia passar se o número não somasse 100%. Então, a gente fez com que as pessoas viessem com uma distribuição que fizesse algum sentido. Obviamente, o pessoal que não sabe disso, eu vou mostrar os resultados, eles botam 100% ou aqui no de cima ou no de baixo. Mas você viu que tem um monte de gente que bota a maior probabilidade aqui no meio. Deixa eu mostrar os resultados. Os resultados que eu vou mostrar é com base nesse histograma, você pode calcular de uma forma não paramétrica a média e a variância da incerteza nos dados, da data uncertainty, para cada um dos indivíduos que responderam isso. E a gente forçou todo mundo a responder, então a gente vai ter basicamente 4.000 observações dessa média e variância. E o que eu estou mostrando aqui para vocês é um scatter plot, em que do lado, no horizonte vertical, tem basicamente a média, e no horizonte horizontal tem a standard deviation, ou a variância, se vocês quiserem, a raiz quadrada da variância. Então, você vê que tem uma dispersão bem grande aqui na média, tem um monte de gente que bota toda a probabilidade na banda de cima, na banda de baixo, mas tem um monte de gente aqui no meio, e você vê que a variância aqui vai desde muito small até 1,5. Lembra, a nossa estimativa é 0,8, está mais ou menos aqui no meio, tá? Então, você vê que tem uma dispersão grande aqui nos valores. Mas isso é para todo mundo dentro da nossa amostra. A pergunta é se o pessoal do grupo que respondeu comunicação quantitativa se comportou de forma diferente ou não. E é isso que eu vou mostrar aqui nesse próximo slide. Então, o jeito que a gente usou para descobrir se esses grupos comportaram de forma diferente foi calcular a Cramer-Von Miser Distance, que é uma média de distância para a distribuição, entre a nossa distribuição, que a gente calculou e colocou nos instrumentos de comunicação, e a distribuição que cada um dos indivíduos mostrou para a gente nesses histogramas. E a ideia é que, quanto mais próxima elas são, não, mais próxima está da versão comunicada. E os resultados aqui de baixo, na verdade, são baseados em quantile regressions, porque, como vocês viram, tem uma variação muito grande entre os respondents. A gente queria ver se dependendo da parte de distribuição que a gente olhava, os resultados mudaram, eles mudam só um pouco. Se você olhar para os resultados medianos, você vê que para o grupo 2 e o grupo 3 não tem nenhuma diferença contra o grupo. O grupo 7 e o grupo 8, de novo, são igual contra grupos, mas os grupos que viram intervalo, ou density strip, ou bell curve, todos eles melhoram com relação ao contra grupo. Ou seja, a gente consegue comunicar de forma efetiva essa informação quantitativa, de tal forma que as pessoas que veem a informação quantitativa conseguem acertar, conseguem atribuir probabilidades que são mais corretas ou mais parecidas com as que a gente comunicou para eles. A gente acha esses resultados muito interessantes. O último grupo de perguntas que a gente olha é basicamente perguntar para as pessoas, olha, vocês viram essa comunicação, alguns viram incerteza, alguns não, e a pergunta é, por que você acha que os dados são revisados? Por que o Statistical Office, o ONS, o Office of Statistics, regula esses dados? E aí a gente deixa várias versões, aqui a gente deixa as pessoas escolherem quantas versões eles quiserem, então, para dizer, porque eles fazem erros, mistakes, a B é a razão correta, porque mais informação fica disponível, e aí a gente tem as informações em que basicamente o ONS manipula os dados ou o governo manipula os dados. Isso é importante porque o Statistical Office, que fundou a nossa pesquisa, estava muito preocupado com esse tipo de coisa, que eles iam achar que era manipulação dos dados. E aqui, basicamente, nessa tabela, você vê que não tem quase nada azul, só tem uma coisa azul para o Wave de 2018, que isso quer dizer o seguinte, que isso quer dizer que os grupos, mais ou menos todos eles, não mudavam de ideia, dependendo da comunicação e certeza que a gente tenha, o que é uma coisa boa aqui no caso. Então, se eles tinham uma percepção
de que o governo manipulava os dados, o fato que a gente mostrava a informação quantitativa não fazia eles mudarem de ideia, mas ao mesmo tempo não fazia mudar de ideia achando que o governo estava manipulando os dados. Então a gente acha esses resultados super positivos no sentido em que mostram que a comunicação de certeza não muda a visão de que o público tem sobre o Instituto de Estatística. Você vê, a única coisa que é azul, na verdade, foi na onda de 2018, em que o pessoal que viu a Density Strip achou, na verdade, que a revisão era realmente por mais informação. Então, na verdade, eles acertavam mais a razão pela qual a gente tem revisão. Mas na outra onda, a gente acha nada significante. Essas estatísticas T não são nunca acima de 2. Mas, pelo menos, a gente não acha nenhum tipo de vested interest, que é uma coisa boa para a gente. Outra coisa que a gente fez, particularmente porque o Enes está super interessado nesse tipo de coisa, e na verdade fez o nosso paper ficar muito mais rico academicamente também, é tentar ver se tem algum tipo de heterogeneidade nesses treatment effects, né? Quando você faz average treatment effects, o que você está fazendo, você está assumindo que você não consegue ver cada um dos indivíduos, os tratamentos para cada indivíduo, mas você está assumindo que eles são todos iguais. E a pergunta é, será que os indivíduos não reagem diferente dependendo das características dele? As características que a gente olhou e que tem o efeito que são mais importantes são as seguintes. Primeiro é se a pessoa respondendo a pesquisa sabia o que era o PIB antes de responder a pesquisa. Então, o que a gente fez é que, antes de começar a responder essas perguntas que eu acabei de mostrar, tinha umas perguntas mais genéricas no início, para a gente entender o conhecimento do público sobre economia, por exemplo. E uma das perguntas que a gente faz é a gente dá várias definições sobre o que o PIB é e a gente vê se as pessoas acertam ou não. E se elas erram, a gente conta para elas qual que é a definição correta. Uma das coisas que a gente fez, que uma das definições do PIB é exatamente a definição de inflação. 30% da amostra, você chamou aquela. Basicamente, eu acho que só tinha 40% da amostra que realmente sabia o que era o PIB. O pessoal do Enes ficou preocupado com isso. Só tem muita gente criando barulho, ruído aqui, mas na verdade, como elas são alocadas aleatoriamente a cada um dos grupos, isso não cria problema. O que pode criar, na verdade, é reduzir os nossos efeitos de tratamento. Mas como a gente achou efeitos significantes, a gente não está nem um pouco infeliz com isso. Mas o que acontece é que o pessoal que sabe o que é o PIB, algumas daquelas comunicações quantitativas, na verdade, tem um efeito maior. Então, a gente consegue achar que o efeito de tratamento é maior ou mais forte para o pessoal que sabe o que o PIB é. O pessoal que tem confiança no ONS, na verdade, a confiança do ONS aumenta durante as duas ondas, porque em 2020 eles fizeram também muito trabalho estatístico para a Covid. Então, por exemplo, eles são as pessoas no Reino Unido que calculam qual que é a percentagem da população que tem Covid, usando a amostragem, na verdade, ao invés de simplesmente as pessoas que escolhem fazer o teste. E as estimativas deles são consideradas super confiáveis, então, na verdade, a quantidade de confiança neles aumentou na média entre esses 2 anos, e o pessoal que confia mais no Instituto de Estatística tende a algum dos efeitos de tratamento tendem a ter um efeito maior. Então, tem um pouco de heterogeneidade em tratamento, sim. Nos nossos resultados, a gente olha em várias situações no paper. O paper está disponível na minha página e, obviamente, se vocês estiverem interessados, eu posso distribuir. Então, deixa eu concluir o que a gente tentou fazer aqui. Então, basicamente, o que a gente está fazendo nesse paper é fazer um experimento com o público do Reino Unido para tentar entender se eles realmente acham que tem algum tipo de incerteza nos valores do PIB ou não. E, mais importante, se a versão deles, a percepção deles de incerteza depende da forma de que a incerteza é comunicada. Olhando nos dados, eu acho que é claro que a forma de comunicar quantitativa funciona bem, principalmente durante a pandemia, pode ser porque as pessoas estavam prestando mais atenção na situação econômica. E mais interessante, eu não descrevi muito, mas esse tipo de pesquisa foi feito muito em algumas outras áreas que não são de economia antes, então a gente acha que os nossos resultados suportam esse tipo de pesquisa, principalmente esses resultados em que quando você comunica incerteza, você não diminui a confiança que as pessoas têm nos dados que são comunicados, o que para a gente é crucial aqui
para ver institutos de pesquisa comunicando a incerteza não só do PIB, mas de outras variáveis, como o desemprego, por exemplo. E outro resultado, e esse que a gente tem, que eu acho que é muito interessante para macroeconomista, é que em macroeconomia a gente adora essa noção de que uma das coisas que as instituições fazem é anchoring of expectations. E a gente tem a noção aqui que, principalmente na segunda onda, que essa comunicação de certeza tem um efeito de anchoring expectations. Então, a gente acha que não comunicar pode fazer com que as pessoas achem que a incerteza é muito maior do que elas realmente são. Eu tenho que acabar, porque meu tempo está acabando. Eu só quero fazer um comentário que uma das coisas que eu estou trabalhando com um ANS agora é a comunicação de certeza em produtividade, na verdade. Mas a incerteza lá não é de revisão dos dados, ela na verdade, pelo fato de que cada país calcula a produtividade de um jeito diferente, ou seja, é super difícil fazer uma comparação de probabilidade. A gente usou esse mesmo tipo de método e a gente acha também que quando você comunica a incerteza nas estimativas, as pessoas conseguem entender melhor o que é a incerteza, e a gente acha esses tipos de tools, principalmente visuais, super efetivas em comunicar a incerteza. Então tá, Helder, agora para você, como a gente diz, the floor is yours now, e eu estou aberta a perguntas, eu vou ter tempo para olhar a chat. Estou vendo que tem um monte de perguntas na chat que eu não vi, desculpa, e vou respondê-las. Bom, obrigado, Ana. Parabéns aí pela apresentação. Sem dúvida, tem pontos interessantíssimos, as discussões que envolvem certeza, a participação, o desenvolvimento do survey que vocês produziram, a heterogeneidade, ou seja, tem um monte de perguntas que, sem dúvidas, podem surgir. Durante a apresentação, tem duas perguntas aqui que eu acho que é melhor já fazer de uma vez, que aí fica mais, vamos dizer assim, mais quente, né? Tem as ideias mais claras e podem te ajudar aí a responder melhor. Tem duas perguntas, na verdade, uma do Marcos e outra do Luciano Veredo. Então, se você quiser, você está vendo o chat aí, Ana, ou não? O chat aí, anda. Deixa eu Tem ver. aqui o Marcos, se não eu leio para você aqui. Aqui, Marcos. Comunicação sobre os dados do PIB. Tô vendo. Pode dizer as pessoas de nível educacional primário. Então, esse ponto que ele está fazendo é sobre o fato que as pessoas não são bem educadas. Na verdade, a gente fez bastante trabalho no Reino Unido para tentar entender qual que é a visão do público lá sobre as variáveis econômicas. E o pessoal do Instituto de Pesquisa do Ernesto, na verdade, ficou surpreso em ver que a maioria das pessoas não tem mínima noção que esses conceitos são. Então, isso não é um problema só do Brasil, não. É uma preocupação em geral em conhecimento de conceitos básicos de economia e basicamente como é que as pessoas reagem a isso. Então, é por isso que, na verdade, a gente olha heterogeneidade em conhecimento de economia. Na verdade, na primeira parte da nossa survey, uma das perguntas que a gente fez é se a pessoa tinha estudado economia antes, se lia a parte de economia do jornal, esse tipo de coisa. Porque a gente também estava interessado em investir algum tipo de heterogeneidade sobre esse tipo de coisa. Então, isso é importante, sim. Então, a amostra representativa do público vai ter gente com alto grau de educação, vai ter gente com baixo grau de educação. Eu acho que o pessoal, pelo que me lembro bem, acho que o pessoal com basicamente o nível universitário e para cima tem mais facilidade em responder as perguntas que a gente fez, ou acertar quando tem uma resposta correta. Isso, em geral, é uma coisa que a gente faz. E a gente está preocupado com esse tipo de coisa, sim. Tem uma pergunta do Luciano. Luciano, Exatamente. qual o próximo Ele está trabalho? perguntando sobre incerteza e tomada de decisão. Deixa eu terminar de ler. Em termos de rigidez, isso é uma pergunta importante. Então, existe esse trade-off em macroeconomia de qual que é a noção de anchor expectations, né? Que as pessoas têm informação dispersa e elas podem ter uma coisa mais anchor e ao mesmo tempo tem essa noção de que elas vão ajustar a informação delas de forma devagar. Isso é uma coisa que a gente não investigou aqui. A gente não tem um painel, né? Então a gente não consegue ver como é que as pessoas se comportariam ao longo do tempo em termos de revisar a visão delas sobre a incerteza do PIB, quanto mais informação entra. Um dos meus coautores, na verdade, o Mike Clements, ele já analisou em termos, acho que olhando na SPF,
em tentar ver esse tipo de pergunta, não para data uncertainty, mas para forecasting uncertainty. Tentar ver se as pessoas realmente mudam de ideia quando eles veem números. Inclusive, ele olhou já em efeito de revisão, né? Por exemplo, para os Estados Unidos, na verdade, tem umas revisões enormes do PIB também. Então, eles tentam ver por exemplo, as pessoas, nesse caso são os profissionais, né, não os membros do público, se os profissionais mudam de ideia sobre o futuro quando eles veem novos dados do PIB ou não. E eu acho que tem uma evidência lá que como os profissionais, em geral, não prestam muita atenção em news de qualquer forma, quando eles veem as revisões, eles também não prestam muita atenção. Mas isso é um pouco diferente do tipo de análise que a gente estava tentando fazer aqui. E é uma coisa interessante para olhar no futuro também com esse tipo de coisa. Tem uma outra pergunta aqui sobre a heterogeneidade. Sobre os dois períodos. Bom ponto. Eu tenho que olhar no paper. Eu acho que tem mais heterogeneidade na segunda onda de 2020 que na onda de 2018. É bem maior. A gente acha mais variação, na verdade, na onda de 2020. Eu acho que as pessoas estavam mais atentas a esse tipo de comunicação de economia. Mas você tem razão, a heterogeneidade pode morar ao longo do tempo. E a gente fez todas as análises de heterogeneidade separadas pelas duas ondas. A gente nunca juntou os dados das duas ondas para realmente tratar eles como se fossem diferentes por conta do efeito do ciclo, né? Então, você tem um período que está super recessivo e um outro período que não está. E você viu, os números são bem diferentes, né? Um é 21 negativo, o outro é 1,5. Então, a gente sempre tratou eles diferentes em todas as análises, porque a gente sabe que é muito difícil botar isso tudo junto. Tem uma outra pergunta. Eu não consigo entender qual a questão de inteligência artificial aqui. Eu não sei o que dizer. É mais porque a gente está tentando ver o efeito do público de qualquer forma, né? Não, a inteligência artificial que você teria seria o pessoal que lê esses dados direto da web, digamos assim, usando machines, e não tem uma noção. Outra coisa importante aqui que a gente está avaliando é a incerteza subjetiva das pessoas, né? Então, a gente não acha que alguém tem um modelo e tenta calcular qualquer certeza, é uma versão subjetiva. Então, nesse ponto é super, digamos assim, diferente do modelo que poderia quantificar esse tipo de incerteza. O único comentário que eu tenho sobre inteligência artificial, agora que eu estou me lembrando, é que a maioria dos modelos de machine learning, por exemplo, eles raramente medem certeza das previsões, o que eu acho meio ruim. Existem métodos para fazer isso, mas eu acho que tanto para incerteza, dado histórico, e para previsão, acho que a gente tem que avaliar a incerteza, assim, a gente tem que levar em consideração que o mundo é estocástico e que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, mas a gente sempre tem informação do como o nosso modelo fez no passado, então a gente sempre pode usar esse tipo de informação para comunicar a incerteza. Essa pergunta sobre incerteza política é ótima. Eu só fiz pesquisa sobre incerteza em política monetária, mas você tem razão. Na verdade, na Inglaterra, a decisão de política fiscal, por exemplo, de orçamento, se o orçamento vai fechar ou não, ou as metas de política fiscal, são, na verdade, feitas baseadas em previsões feitas por uma instituição chamada Office for Budget Responsibility. A gente nunca estudou, na verdade, qual que é o efeito dessas revisões do PIB tem nas decisões de política fiscal, mas a gente imagina que tem, tá? A gente imagina que por exemplo, que essas revisões do PIB fazem que a razão déficit o gasto, né, sobre o PIB, que é essa razão que a gente usa em geral para avaliar como a posição tá fiscal, mudar bastante. Mas esse é um ponto importante. Helder, eu acho que é melhor ir para você agora. Tudo bem. É só também uma curiosidade, Ana, não sei se vocês controlam ou não, que é tipo o conhecimento considerado homogêneo, digamos assim, em termos geográficos. Essa região, tipo, quem está na região metropolitana, as grandes cidades, e quem está no campo. Isso foi considerado de alguma maneira? Porque supostamente você pode imaginar que o cara que, por exemplo, está em Londres tem, vamos dizer, talvez mais informações, maior capacidade de discernimento para compreender quais são os conceitos, digamos, de um cara que está
uma região na Highlands, lá, por exemplo, na A Escócia? gente, a gente tem os dados divididos onde a pessoa mora, mas é só em 9 regiões. Então, a gente sabe, por exemplo, se o pessoal do País de Gales ou o pessoal da Irlanda do Norte tem posição diferente sobre isso. A gente não achou muita heterogeneidade sobre região, Hum, não. Mas é uma coisa que a gente podia olhar. Acho que a gente tem 9 regiões. Se a gente consegue diferenciar em quem está em Londres e quem está no sul, né, que é a parte mais rica do Reino Unido, com relação ao pessoal que está no norte, ou nesses lugares que são realmente tem uma população mais esparsa. Mas eu acho que a gente não achou muito, não. A maior heterogeneidade que a gente achou é se a pessoa sabia o que era o PIB ou não o que é a sabia. E definição? a questão da Perfeito. educação, isso foi mais importante que a questão da localização. Tá bom, muito obrigado, Ana. Bom, é, eu vou fazer aqui o share screen aqui para começar a segunda parte, então. Muito obrigado, Ana. Se nós tivermos algum tempinho aqui, a gente pode retomar, porque com certeza tem muitas questões interessantes aí que foram apresentadas. Só um minuto, pessoal. Vou fazer aqui, ó, compartilhar a tela. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Helder Ferreira Mendonça, eu sou professor titular do Departamento de Economia da UF, pesquisador nível 1A do CNPq. O trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês é resultado de um trabalho de parceria que está sendo feito com o professor Luciano Vereda, que também é do Departamento de Economia, lá da UF, e o Matheus de Azevedo Araújo, que é um ex-aluno do nosso programa de pós-graduação lá do mestrado. Somos todos do Centro de Macroeconomia e Finanças da UF, o CEMAFIN. Bem, quais são as principais ideias que eu vou estar apresentando aqui para vocês? Hoje em dia tem uma grande questão que tem sido apresentada pela literatura e que é de que maneira as informações afetam o comportamento dos agentes econômicos. E nós vamos inserir essa questão dentro do caso relacionado à economia brasileira. E para isso, obviamente, nós estamos trabalhando com um contexto que é de uma grande mercado emergente e também uma economia submetida ao regime de metas para a inflação. Uma importante característica que nós temos aqui em relação à pesquisa que nós estamos fazendo é o fato de nós estarmos trabalhando aqui com microdados extraídos lá do sistema de expectativas de mercado lá do Banco Central do Brasil. E para nós observarmos aqui o efeito que tem de diversas categorias sobre o grau de atenção, que é o alvo que nós vamos estar fazendo aqui da análise, nós estamos dividindo diversas categorias, analisando, por exemplo, a perspectiva de rotinas e horizontes, eventos de incentivo, divulgação de informações relacionados a previsões de 3 das principais variáveis macroeconômicas, por exemplo, inflação, a taxa de câmbio e crescimento econômico. Aí, em relação a essas principais ideias, nós vamos estar preocupados aqui em análise do esforço cognitivo que tem para a absorção das informações, e para isso nós dividimos em 2 categorias o tipo de grau de atenção. Nós vamos trabalhar aqui com um tipo de grau de atenção relacionado à participação ativa e outro relacionado à atualização das projeções. E vamos fazer a investigação aqui do nosso trabalho em 2 partes principais. Uma primeira concentrada no levantamento de diversos fatos estilizados e outra baseados em regressões, de maneira que nós possamos facilmente identificar o conjunto de variáveis que nós introduzimos no modelo e perceber se elas são capazes de afetar ou não o grau de atenção. Quais são os principais resultados que nós temos aqui? E, sem dúvida alguma, o grau de atenção que você tem de previsores profissionais, né, analistas de mercado, que são influenciados por rotinas, por incentivos e também de fato de informação direta. Em relação à informação indireta, uma característica importante aqui, merece destaque aqui a divulgação que você tem, por exemplo, das atas do Copom, que é sendo capaz de afetar o grau de atenção. Principais contribuições do que a gente pode estar destacando, eu posso elencar aqui pelo menos 5 pontos importantes. O primeiro é que o fato de a gente estar trabalhando com uma base de dados diária vai permitir com que nós possamos identificar de que maneira nós podemos ver o efeito sobre o grau de atenção diário dos analistas profissionais. Isso por meio das 2 categorias que estamos trabalhando, tanto pela participação ativa como também pela atualização. E ainda, essa subdivisão de atualização e participação vai nos permitir identificar se de fato tem um efeito de complementariedade ou de substituição entre eles. Uma outra característica importante, o terceiro ponto, é que nós estamos trabalhando com a estrutura termo, que tem também do grau de atenção. E isso vai ser possível, dentro da nossa investigação, verificar se tem um padrão
Tem uma dinâmica que, por exemplo, pode ser observada dentro de uma janela, por exemplo, de um ano. Ainda, o fato de estarmos trabalhando com diversos horizontes expectacionais faz com que sejamos capazes de identificar, por exemplo, se tem uma mudança do efeito do conjunto de variáveis sobre o grau de atenção que está sendo observado. Isso vai permitir, por exemplo, se nós podemos ter episódios, por exemplo, de desatenção, que é um fato que tem sido destacado pela literatura. Por último, obviamente, investigar se os incentivos e a divulgação de informações são capazes de afetar ou não o grau de atenção. Fundamentação teórica, de onde vem isso, qual é a base que nós temos para a análise que está sendo feita? Bom, de uma maneira geral, desde lá de 1990, com a adoção do regime de para a inflação pela Nova Zelândia, todos conhecemos bem esse tipo de história, se difundiu a importância que tem do papel das expectativas. E dentro do papel das expectativas, começou a ter uma atenção especial, sobretudo, sobre o papel dos surveys, né, sobre as pesquisas que são realizadas para as informações. E em relação a essas informações que são extraídas dos surveys, tem duas características importantes, que é a literatura se voltando para fazer uma análise da rigidez informacional e também quais são os seus determinantes. Em particular, tem uma questão que é importante, que é a desatenção racional, que é o esforço cognitivo que tem para a geração que você tem das previsões. Isso tem sido feito na literatura a partir de duas perspectivas principais. Uma primeira é para uma análise custo-benefício, que é se vale a pena ou não absorver, utilizar a informação que está sendo disponibilizada, e outra é observar de que maneira os agentes reagem à exposição da informação. Ainda em relação a essa literatura que tem que explora a questão que informa sobre as questões das informações, sobre o grau de atenção, é possível fazer uma conexão aqui, por exemplo, com o esforço cognitivo e o efeito sobre expectativas. Dois papers aqui merecem ser mencionados, que vão estar ligados ao nosso trabalho. Por exemplo, o trabalho do Koivu e Gorodnichenko, 2012, lá no Journal Political Economy, que leva em consideração aqui o consenso, expectativas que são consensuais. E, por exemplo, o trabalho do Andrade Lebian, lá de 2013, no Journal Monetary Economics, que faz uma análise mais que considera a perspectiva, as previsões individuais. E em relação a essa análise do choque de informações, efeito de informações sobre a formação de expectativas, tem dois grandes modelos que nós podemos destacar, dois grandes grupos que a literatura pode ser agrupada. Um primeiro é em relação, por exemplo, aos modelos de stick information, super conhecido lá, trabalho tipo do Monkey Ray, de 2002, do Quarto Journal of Economics, tem o trabalho do Clement, de 2011, lá no working paper, por exemplo, da Universidade de Warwick, levando em consideração como é que é a questão da incorporação de informação e rigidez informacional. E tem um outro grupo que se destaca mais pela literatura, mais pelos modelos de noise information, que é, por exemplo, destaque aí, por exemplo, o trabalho do Woodford, 2001, lá no National Bureau of Economic Research, e Morris Shin, lá 2002, na American Economic Review. Essa literatura não para. Então, ela tem chamado bastante atenção e tem se desenvolvido bastante. E tem desdobramentos que envolvem, por exemplo, assim, qual é o efeito de divulgação de informações, o impacto que tem de notícias na mídia, a análise de sentimento, ela é muito rica. E um trabalho, assim, para quem estiver interessado, assim, que eu acho interessante, o trabalho do Carroll, 2003, lá no Quarto Journal of Economics, e, por exemplo, para citar dois trabalhos super recentes, mas também interessantes, por exemplo, o trabalho do Larsen, Toth-Rhodes, Ulanov, 2021, no Journal of Monetary Economics, e o Novacek, 2021, também lá no Journal of Behavioral Financial. Essa literatura não leva em consideração somente... Tem dois tipos de categoria, de informação direta e informação indireta, mas tem um grande grupo de pesquisadores que têm se debruçado sobre a questão do efeito de informações indiretas. E essas informações diretas têm, em particular, uma questão que é assim, alvo também dos pesquisadores, que é como que, por exemplo, as informações são divulgadas pelos bancos centrais afetam as previsões. E aí tem vários pesquisadores, só vou mencionar alguns aqui, mas tem um trabalho interessante do Uber, 2015, lá no Journal Forecast, Pedersen, 2015, lá no International Journal Forecasting, o Lisiak e Paulo 2017, European Journal of Political Economy, tem um trabalho meu com o Joseph, 2019, lá na Economic Modeling, por exemplo. Mas tem uma questão que é importante, por que vai fazer uma análise sobre informações levando em consideração dados da economia brasileira? Isso é relevante? Sem dúvida.
Por que vamos considerar aqui na nossa análise dados de expectativas de variáveis macroeconômicas no Brasil? Bom, uma coisa que é importante é que nós temos um regime de metas para a inflação que é implementado desde 1999. Ou seja, o Brasil tem uma história de mais de 20 anos de um sistema, de um regime que tem se preocupado no desenvolvimento de alguma estrutura que leva em consideração expectativas de variáveis macroeconômicas. E tem um elemento importante que participa dessa estrutura, que é o sistema de expectativas de mercado do Banco Central do Brasil. Esse sistema de expectativa de mercado do Banco Central do Brasil, ele nos traz informações diárias sobre expectativas de variáveis macroeconômicas. Mas não se trata apenas da divulgação de informação. Os dados são liberados lá pelo Banco Central do Brasil, têm uma qualidade. Por exemplo, lá em 2018, o Banco Central do Brasil foi premiado com característica importante em termos da qualidade de gerenciamento que tem desses dados. E tem outra coisa importante, o número de participantes que vocês têm dentro do sistema de expectativa do Brasil é bem grande comparado, por exemplo, com o de outros bancos centrais. Por exemplo, se você pegar os dados que são extraídos, por exemplo, do European Central Bank, tem cerca de 90 participantes, enquanto que lá o Fed, lá em Filadélfia, tem cerca de 40 participantes. O Brasil tem até 140, o que dá um certo, digamos assim, uma abrangência significativa de como é que os agentes de mercado estão sentindo ou estão transmitindo essa informação. Em relação ao período que nós estamos aqui trabalhando na análise, é um período de 2006 a 2018, porque nos permite fazer uma padronização. Contada a Ana lá, que pôde fazer em 2 waves, né? Nós não temos condições, porque nós temos aqui uma padronização dos períodos, em termos de como é que os eventos e as categorias que nós estamos trabalhando. Só para deixar claro, a inflação que nós estamos trabalhando aqui é a expectativa em relação à inflação anual, ela é medida pelo IPCA, que é o índice oficial, a taxa de câmbio é a razão que nós temos real-dólar, e a taxa de crescimento que nós temos aqui, nada mais é que a taxa de crescimento que a gente tem do PIB. Procedimento que nós estamos fazendo, como fazer a mensuração aqui do grau de atenção. Isso aqui é uma novidade, mas estamos baseando na literatura, mas de que maneira que nós fizemos? A origem dos dados que nós estamos extraindo é lá, de novo, Sistema de Expectativas de Mercado do Banco Central. Esse sistema de expectativas, implementado em 1999, e ele funciona com uma ferramenta importantíssima para mostrar, dentro do canal de expectativas que tem do Banco Central, elementos importantes que possam balizar o processo de tomada de decisões, por exemplo, da política monetária. É importante destacar que tem uma característica interessante dentro do sistema de expectativas de mercado do Banco Central do Brasil, que é você não tem uma decisão, você não tem um elemento que é autônomo, ele não tem uma atualização autônoma. Na verdade, os participantes precisam entrar no sistema e alimentar os dados. Ou seja, o cara que é participante, ele vai lá, entra no sistema e bota qual é a previsão dele, dia a dia. E ele pode se confrontar isso com... Ele tem um vértice e tem diversos horizontes. Ele pode estar atualizando só a previsão para este ano ou para os próximos anos. Bom, de maneira também ao Banco Central manter as previsões, as projeções atualizadas, as informações que são geradas por cada participante pode ficar até 30 dias no sistema. Ou seja, ele precisa entrar, ou então, senão, ele é desligado. E um mecanismo de incentivo que também tem é o Top 5, concurso Top 5. O concurso Top 5 funciona como um mecanismo de incentivo de maneira que o Banco Central premia, seleciona, apresenta lá os 5 melhores previsores, de acordo com o grau de acurácia que foi apresentado. E tem um outro elemento importante, que é o relatório Focus. O relatório Focus, ele faz o seguinte, é uma síntese, digamos assim, do conjunto de expectativas que tem das principais variáveis macroeconômicas, que é lançado semanalmente. Bom, em cima desse conjunto de informações, o que nós fizemos? Trabalhamos de 2 maneiras, então, para mensurar esse grau de atenção. Uma ideia nós temos uma ideia de participação ativa. Qual é a ideia básica, de maneira bem simples? É que as instituições entram no sistema para validar quais são as suas projeções. Ou seja, ela, no dia de hoje, decidiu entrar no sistema. Então, ela registrou qual é a projeção. E ela, diante disso, tem 2 possibilidades. Qual é? Se ela entrou no sistema e registrou, ela pode estar mantendo a expectativa, a projeção que foi feita antes, ou ela faz uma mudança dessa projeção, o que se caracteriza uma atualização. Ou seja, que para a gente a participação ativa é a entrada que tem do participante no sistema, no qual ele registra, repetindo a informação anterior, ele faz uma atualização. No segundo caso, a atualização das projeções só compreende a entrada no sistema e a situação em que o
participante faz uma atualização. É bem simples aqui, não vou ficar também perdendo muito tempo para apresentar detalhado como é que foi o procedimento aqui para o cálculo, mas é bem simples. Vamos assumir aqui, inicialmente, que nós temos uma instituição I, ela tem uma data de referência tal, a data-alvo que tem, e ela registra a informação no dia de hoje, está representada aqui para o F. E já existe uma previsão representada aqui pela letra L, vamos chamar assim. Então, para eu obter a parcela que tem de participantes que estão ativos no sistema, nós categorizamos isso a variável 1 e 0, no qual, se ela entra no sistema e repete o valor ou atualiza essa informação, nós atribuímos o valor 1. Se ela não entra no sistema, tem valor 0. Ou seja, uma forma de identificar aqui quantos participantes nós temos em cada dia. Em relação à previsão, a atualização das previsões, nós estamos botando aqui uma desigualdade, então, nesse caso, estrita, que é simplesmente a situação onde, de fato, tem uma mudança nessa a previsão que foi realizada anteriormente. De forma a obter, extrapolar, sair de um indivíduo para trabalhar com o cálculo de todos eles, nós simplesmente fizemos o somatório dos indivíduos que nós temos, das informações que foram extraídas anteriormente. Ainda, como nós estamos trabalhando aqui com janelas de previsão, forecast windows, que nós estamos chamando, que é aquela diferença que nós temos no dia de hoje em relação à data-alvo, isso vai permitir com que a gente tenha aqui diversas janelas, onde a gente está chamando aqui CY mais 0, que é o current year, o ano corrente, o próximo ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, e assim sucessivamente, onde nós trabalhamos aqui com o grau de atenção, digamos, médio, tá? Relacionado aqui aos participantes que nós temos aqui do mercado. Bom, em cima dessas medidas, o que nós começamos a extrair? Fizemos alguns fatos utilizados. A tabela que eu estou apresentando aqui, obviamente, está simplificada, não tem aqui, eu não estou trabalhando com desvio padrão, variância, só para simplificar aqui, por causa do tempo que nós temos, mas a ideia é trabalhar aqui forecast windows, né? Janela ano corrente, próximo ano, segundo, terceiro, o grau de atenção aqui que nós temos com participação ativa, o grau de atenção que nós temos aqui para atualização das projeções. E tem coisas interessantes que nós temos aqui, simplesmente já de cara com as estatísticas descritivas. Observem que tem algumas informações em que, se nós olharmos, por exemplo, aqui para a inflação, se olhar para o grau de atenção, participação ativa, ele é relativamente estável, 0,62, 1,33, 1,34, 1,33. E esse padrão se repete quando nós estamos olhando aqui também para a taxa de câmbio e também aqui para o crescimento. Entretanto, se nós prestarmos atenção aqui e olhar para a atualização das expectativas, já tem uma diferença. Nós observamos que, quando nós consideramos aqui o horizonte, vamos chamar assim, a janela aqui do ano corrente, o valor que nós temos referente ao grau de atenção é maior do que em relação às outras janelas, e ela é decrescente. Ou seja, indica que como se tivesse uma transitividade. O grau de atenção para atualização das expectativas é maior para o ano corrente, e ele vai declinando à medida que esse horizonte vai aumentando. Daí, nenhuma grande novidade, mas quando nós estamos trabalhando com a inflação, taxa de câmbio e crescimento, nós podemos dizer que, em média, o grau de atenção está sendo maior quando nós estamos trabalhando com a inflação. E o segundo colocado, vamos voltar para a taxa de câmbio, e, por último, com menos atenção, a taxa de crescimento que nós estamos observando. Aí, em relação aos fatos estilizados, eu estou colocando agora para vocês aqui nesse slide, a estrutura termo que nós temos. Eu estou plotando aqui que no período que nós temos aqui, como é que é a leitura que a gente pode fazer de uma maneira bastante simplificada. Estou botando todo o período que corresponde aqui ao grau de atenção médio, tá? Que cobre todo o nosso período amostral. Então, saindo lá de 2006 até 2018. E o que a gente está observando aqui? Olha, eu tenho tem diversas linhas. Essa linha mais cheia aqui está representando o horizonte corrente, CY mais 0, CY mais 1, CY mais 2, CY mais 3, os próximos horizontes. Vocês podem ver aqui que tem uma overlapping aqui no primeiro gráfico, que esse sobrepõe. Ou seja, não tem domínio aqui, digamos assim, de um vértice. Não tem uma diferença em termos de grau de atenção quando nós estamos considerando aqui diversos horizontes. Mas, quando nós estamos olhando aqui, por exemplo, para a atualização das expectativas, tem um descolamento. Isso é bastante interessante. E tem uma situação aqui, botei essa linha para facilitar, mas observem
que, de alguma maneira, quando eu estou trabalhando tanto com inflação, taxa de câmbio, com crescimento, se nós olharmos aqui para a estrutura termo, tem uma tendência decrescente, que você vê no grau de atenção à medida que nós estamos trabalhando com um período que se aproxima do final do período em consideração. E ainda, observando aqui para a ideia do update forecast, atualização das projeções aqui, das previsões que são feitas. Esse descolamento, observa essa linha aqui cheia, tirar essa linha aqui primeiro, mas quando eu estou com essa linha aqui cheia, isso está apresentando para a gente aqui que claramente aqui na inflação, que a atualização das expectativas está bastante forte quando nós estamos trabalhando por horizonte corrente. O de baixo aqui é para um ano e depois o que acontece? Segundo e terceiro ano. E o que isso aqui está mostrando? Agora sim, as linhas aqui são úteis. Observe, tem uma tendência, digamos assim, ligeira aqui de redução, que você tem aqui no grau de atenção para atualização de projeções ano corrente, e você tem aqui um aumento que você tem aqui na tendência para o próximo ano. De alguma maneira, isso aqui pode estar sugerindo a presença de alguma substitutibilidade entre a ideia de que, à medida que eu estou me aproximando do final de um ano, do ano corrente, elas se tornam menos importantes e aí eu passo a fazer mais projetos, torna-se mais importante e chama mais atenção as projeções para o próximo ano. Embora bastante interessante esse resultado, a gente não observa o mesmo comportamento quando estão trabalhando aqui para a taxa de câmbio para crescimento, indicando que não tem um domínio de algum tipo de vértice. Ainda em relação aos fatos estilizados, desculpa, está indo rápido assim, tem bastante coisa, mas o que acontece aqui em relação à média diária que você tem aqui do grau de atenção. E aí o que pode ser visto aqui? O que são essas linhas, picos que nós temos aqui? Aqui é a média. Média de quê? Da participação ativa e da atualização das projeções. Nós estamos trabalhando aqui com diversas janelas de horizonte, onde estão trabalhando com working days, dias úteis, e então a gente está com uma janela aproximada de 360 dias. Então, para facilitar, os gráficos aqui estão assim a leitura. Eu estou 360 dias aproximadamente antes e vou me aproximando até a data, 0. Então, 360 0, 720 aqui para 360 e assim sucessivamente. E o que a gente observa? Deixa eu botar essa tendênciazinha aqui, que fica legal, não linear, pelo menos chama atenção, é que dá uma olhada aqui, por exemplo, você tem picos, vários picos, tá? Para inflação, eu tenho picos para taxa de câmbio, picos para crescimento. Isso aqui, tanto a janela, digamos, 360 dias. Esses picos são relativamente regulares. Isso pode estar sugerindo a presença de quê? Possivelmente rotinas. Eu tenho alguns períodos regulares ao longo do ano que possa estar chamando mais a atenção aqui de quem? Dos previsores. Tudo bem? Outra característica aqui que é importante aqui para nós estamos trabalhando observem, e por isso que eu botei essa linha aqui, o início que eu tenho, o grau de atenção aqui é bem baixo. E na hora que eu estou aqui no final, o grau de atenção está baixo. A linha aqui está para dar uma ideia de média, tá legal? Para botar. É como se eu tivesse uma desatenção nos extremos, que é algo também que a literatura tem destacado, que ora, quando você está com um período bastante longo, eu estou distante da minha data-alvo, eu tenho menos atenção. E à medida que eu me aproximo dessa data-alvo, o grau de atenção também cai, porque eu posso estar considerando aqui outros horizontes. Outro aspecto aqui importante que nós temos em relação, por exemplo, aqui para o horizonte, para a janela de um ano à frente. Observe aqui para o caso da taxa de inflação e para a taxa de crescimento, que, de novo, aqui, eu tenho uma tendência aqui para aumento da atualização das projeções e vou mostrar uma leve tendência aqui para redução aqui da participação ativa, também observado para o crescimento econômico. O que isso pode estar indicando? Isso pode estar indicando que eu tenho essa ideia que estava compreendida anteriormente de uma substituição entre o grau de atenção que você tem da participação ativa, tudo bem, pelo aumento aqui que tem na atualização das projeções. Ainda em relação a fatos estilizados, tem coisas aqui interessantes quando nós estamos trabalhando com a liberação das informações. Vou pegar aqui a ideia de informações diretas. E aqui eu vou estar trabalhando com o IBGE, relacionado a duas das principais variáveis que nós estamos trabalhando, com a inflação e também com o crescimento.
No caso, a taxa de câmbio não entra, porque nós não temos, é a única variável que não é uma variável de fluxo anual, e ela também não tem essa informação sendo liberada, por exemplo, do IBGE. Então, aqui, a nossa informação direta é, por exemplo, a taxa de inflação mensal, liberada pelo IBGE. Caramba, essa é uma informação direta porque eu não tenho custo nenhum de incorporar as minha previsão, se eu estou construindo aqui meu indicador, a minha previsão para inflação anual. Da mesma forma, quando eu tenho a liberação trimestral da taxa de crescimento do produto e eu quero a taxa de crescimento anual, também eu não tenho custo nenhum para poder incorporar essa informação. Então, nós chamamos isso de informação direta. Então, aquela que não tem custo nenhum para o analista absorver essa informação. E aí, o que nós temos aqui é o seguinte: será que a liberação dessa informação afeta ou não o esforço cognitivo, então, do previsor? Isso chama a atenção dele ou não chama? Coisas aqui importantes. Observe aqui, por exemplo, que eu estou chamando de X, como é que é a data que você tem que dar a liberação, então, dessa informação aqui direta. E a gente observa aqui, por exemplo, a inflação que, olha, um dia antes, aqui um dia depois, 2 dias antes, 2 dias depois, isso aqui em termos médios, tá legal? Então, esse aqui é um resultado bastante forte, porque nós estamos trabalhando com a média de todos os eventos que aconteceram ao longo de todo o período em consideração. Tá? E a gente vê que é o seguinte, olha, um dia antes tem um leve aumento. No dia do que ocorre essa liberação de informação, você tem um pico, digamos, de atenção, e depois ele diminui. E isso daqui funciona tanto em termos da participação ativa, ele quer se manter no sistema, quanto também atualiza as suas projeções em termos de inflação. Enquanto para crescimento, nós observamos isso também, só que o efeito é bem mais amortecido. Tem um aumento no grau de atenção, mas ele não é tão acentuado quanto aquele que nós observamos para inflação. Ou seja, diferenças, obviamente, são já capturadas em termos do comportamento da variável macroeconômica que está em consideração, se é a inflação ou se é o crescimento. Ainda em relação aos fatos estilizados, tem uma outra coisa que é importante, que é o incentivo direto. Olha, qual é o incentivo direto que pode ter aqui? E assim, alguns chamam de contest day, mas eu gosto da expressão reference date, então vou com a data de referência aqui que tem para a participação dos previsores lá no top 5 lá do Banco Central. O que acontece com essa data? Ela funciona como um atrator. Isso vai chamar a atenção de quem? Dos participantes. Então, nós estamos botando aqui RD como a data que tem aqui limite para participação no concurso, e um dia antes, um dia depois. E a gente observa que a inflação, sem dúvida alguma, esse incentivo direto do sistema de expectativas de mercado do Banco Central funciona para chamar a atenção, para aumentar o grau de atenção que você tem, tanto aqui para a participação ativa, quanto também para a atualização das projeções. Em relação aqui à taxa de câmbio, o que a gente observa é que também tem algum tipo de efeito. Uma coisa importante, estamos trabalhando aqui no caso como sendo um evento mensal, e no caso nós temos uma data de referência aqui para participar do concurso. No caso da inflação, nós temos 2 datas de referência com intervalo aproximado de 15 dias para a taxa de câmbio. E a gente observa que as 2 datas de referência aqui para a taxa de câmbio, elas são capazes de chamar a atenção também do que da participação ativa da taxa de câmbio, sendo um pouquinho maior da segunda data que nós temos. Mas, de maneira geral, aqui, a atualização das previsões são feitas de uma maneira menor, mais intensa do que é observado ali para a taxa de inflação. Bom, depois de identificado alguns fatos estilizados que nós estamos apresentando aqui, eu vou colocar para vocês rapidamente aqui qual é a ideia básica da evidência empírica que nós estamos traindo. Vamos fazer isso por meio de regressões bastante simples aqui, elas estão todas balanceadas, digamos assim, o número de informações que nós temos para cada caso conta com 3.263 observações, e por causa da disponibilidade que nós temos aqui do Focus, relatório Focus, porque você sabe que é um curso com mais longa distância para um ano corrente, então nós estamos limitados aqui, no caso, as nossas evidências aqui para a janela que é o ano corrente. E como é que é essa equação que está aqui? Na verdade, transforma em diversas, só estou sintetizando aqui. DA aqui vai representar para a gente qual é o grau de atenção. Esse grau de atenção, de novo, ele pode ser por participação ativa, atualização das projeções. Tá? O casinho aqui é o grau de atenção relacionado, então,
para inflação, taxa de câmbio e crescimento, e nós estamos trabalhando aqui com diversos vetores. Que é isso aqui? Esse RAW aqui, Routine and Horizon, está representando aqui para a gente rotina e horizonte. Então, nós estamos trabalhando aqui com uma ideia de que se é possível identificar a presença de rotina no grau de atenção. Então, nós estamos trabalhando aqui, por exemplo, para identificar se tem presença de sazonalidade, a inclusão de termos autorregressivos, para saber se, olha, tem aqui determinados dias, ou tem uma sequência de dias que efetivamente interferem no grau de atenção. Outra é observar o horizonte, essa distância que nós temos entre o dia que nós estamos considerando e a data-alvo. E, para isso, nós estamos considerando esse horizonte de duas maneiras, de uma maneira linear, direta, e também quadrática, para saber se, por exemplo, nós podemos identificar a ideia de desatenção que pode ter sido observada de alguma maneira lá nos fatos estilizados. Em relação ao outro vetor, nós estamos botando aqui incentivos. O vetor de incentivo, nós estamos trabalhando com dois tipos de incentivos aqui. Esses incentivos podem ser diretos, que é aqueles que fazem parte do sistema de expectativas que nós temos de mercado, que é o top 5, por exemplo, a data de referência, e nós temos os efeitos aqui que são de incentivo indireto, que é a liberação, por exemplo, do relatório Focus. Então, nós temos duas coisas relacionadas ao Focus. Um, que é a liberação, o release que nós temos aqui do Focus, e o outro que é a data limite que é dada para os participantes terem suas projeções consideradas ou não no relatório Focus, que é essa variável que a gente vai chamar aqui de Focus CF. Então, outro termo que nós estamos considerando aqui é risco e incerteza. Aqui não é um vetor, só porque a literatura aponta, Eng Shen, praticamente, tem alguns trabalhos dele lá, que apontam que período, por exemplo, onde você tem maior incerteza, maior risco, isso pode aumentar grau de atenção. Então, uma proxy que nós utilizamos aqui foi pegar, por exemplo, o CDS de 5 anos aqui no Brasil. Pode ser outros, mas ela é bem razoável. E o IRE aqui, para a gente, o Information Release Events, que são os eventos de informação que nós temos, que podem ser também diretas ou indiretas. As diretas, já mencionei aqui para vocês, é a liberação que tem mensal da inflação, pelo IBGE, a taxa de crescimento trimestral lá do IBGE, e como indireto, nós estamos considerando aqui alguns elementos que a informação que é liberada pelo Banco Central, por exemplo, uma ata Monetary Policy Committee Minutes, que a gente tem aqui a ata que você tem lá do Comitê de Política Monetária e também aqui o relatório que você tem trimestral de inflação. Em particular, na análise de crescimento, nós vamos considerar também alguns surveys, algumas pesquisas que são realizadas para análise setorial, envolvendo, então, aqui alguns resultados que são liberados pelo IBGE, quanto survey da agricultura, da indústria e também do comércio. Resultado que nós temos aqui, vou botar algumas tabelas aqui para vocês, importante aqui que é o seguinte, eu quebrei a tabela, tá? Dividi e estou botando todas as informações para facilitar a leitura, que elas são bastante grandes. Então, aqui, qual é a leitura aqui que nós temos aqui? As regressões que nós temos aqui, tá? Aqui estão os nossos vetores, os grupos que nós temos, e tem aqui o grau de atenção pela participação ativa e também pela atualização aqui das previsões. O modelo 1, 2 e 3 aqui corresponde ao modelo mais parcimonioso para o modelo mais completo. Isso fica fácil de ver quando a gente olhar a segunda parte aqui da tabela. E aí, o que nós podemos identificar aqui de cara? Uma coisa interessante que nós observamos aqui. Eu estou botando o termo autorregressivo R1, 18, 19, 20, 21, 22, sei lá, e a gente observa que esses termos têm significância estatística e são positivos. De uma maneira geral, podemos dizer aqui que, sem dúvida, aqui por causa da inflação, parece, tudo indica que nós temos aqui uma presença da rotina está influenciando aqui de maneira positiva o grau de atenção. Em relação aos horizontes, parece que ele não é relevante quando nós estamos considerando aqui a participação ativa, mas em termos de atualização das projeções, nós podemos ver que de uma maneira aqui no linear, que o efeito é de aumento do grau de atenção, mas nós temos um efeito negativo aqui quando está o termo ao quadrado, podendo sugerir aqui que a gente pode ter essa ideia de desatenção nos extremos quando estamos considerando aqui a inflação. Em termos do incentivo, o primeiro aspecto aqui é RD, o Reference Date aqui, então incentivo direto, só para não esquecer. A gente tem aqui uma espécie, vamos chamar de ciclo, tá? Que também bate com aquilo que foi apresentado lá com o fato estilizado, que é pegar um dia antes, você já tem um aumento aqui, positivo, significante, no grau de atenção.
data que você tem aqui da participação no concurso, você tem um pico, e logo depois, assim, você tem uma queda abrupta que você tem aqui no grau de atenção, mostrando, então, aquela ideia, assim, aumenta um pouquinho, tem um pico, e depois que, ó, cai. Em relação ao incentivo indireto, essas ideias aqui relacionadas ao Focus, Boletim Focus, isso é interessantíssimo. O Boletim Focus, sem dúvida, é uma ferramenta bastante poderosa. Ele impacta de maneira positiva e significante em todos os modelos, não importa qual tipo de grau de atenção que nós estamos considerando. E tem uma coisa interessante, parece que o efeito que é mais forte que nós temos aqui não é nem a divulgação que você tem desse relatório, mas a data limite que é imposta para os participantes do sistema de expectativas. A segunda parte aqui da tabela para inflação, vamos lá, o que a gente tem aqui? Caramba, em relação ao risco, o risco aqui tem um efeito negativo sobre o grau de atenção. O que pode estar relacionado a isso? Olha, desestímulo em termos de grau de atenção. Quando está muito arriscado, o que vai acontecer é que os agentes... aquela ideia de que paralisia. Eu estou tão arriscado, tenho tanta incerteza em relação ao que está acontecendo, que o melhor que eu faço é nada. Então, pode ser uma possível explicação para a redução que você tem aqui na participação e atualização que tem nas projeções, mostrando uma desatualização, digamos assim, uma desatenção. Desculpem. Em relação aqui aos eventos de incentivo, o que a gente tem? INFDI aqui é informação direta da inflação, aquela inflação mensal liberada pelo IBGE. E a gente observa que, sem dúvida, daquela ideia de que liberou a informação do IBGE da inflação, isso chama atenção e tem uma ideia de persistência. Tanto faz se nós estamos considerando isso com a participação ativa ou com a atualização aqui das projeções. Em relação à ata do Copom, o efeito também é parecido, ou seja, libera a ata do Copom, isso tem um efeito sobre o estímulo, então, que tem para a participação e também atualização de projeções, e tem duração prolongada para mais um dia. Em relação ao relatório de inflação, não. O relatório de inflação tem um comportamento bastante estranho em relação àquilo que poderia se imaginar, mas é um relatório trimestral. E aí uma possível justificativa que nós temos aqui desse não significância para participação ativa, um sinal negativo aqui para atualização das projeções, é que o relatório de inflação é baseado em cenários de referência, considerar uma taxa de câmbio estável, uma determinada taxa de juros. E a verdade é que quando você trabalha com a economia como a brasileira, ela é bastante instável e essas informações mudam bastante e podem fazer, então, com que essas informações divulgadas pelo Banco Central no relatório possam se tornar inócuas, mostrando, então, que pode não ter nenhum efeito aqui no termos do grau de atenção. Quanto à taxa de câmbio, o que nós podemos dizer aqui? De novo, nós temos alguns elementos aqui que pode estar indicando um pouco mais forte daquilo que foi observado para o caso da inflação, mas nós temos aqui a presença de elementos de rotina, tá? De alguma maneira, está indicando aqui para a gente de que rotinas podem ser capazes de estar influenciando o grau de atenção, tanto para a participação ativa quanto a atualização das projeções. Em relação aos horizontes, aqui o efeito é diferente daquilo que a gente observou para a inflação. De maneira geral, o horizonte não é importante para os resultados, mas na atualização das projeções, que está acontecendo aqui, que o resultado está negativo e significativo, mostrando aqui uma desatenção. O que pode ser isso? Qual a possível explicação que nós podemos ter aqui em relação a essa desatenção aqui quando estamos trabalhando com horizontes? Cara, trabalhar com a taxa de câmbio é um run and walk. Então, a gente está trabalhando aqui com uma ideia que o passado pode não estar importando. Eu tenho aqui, eu estou me aproximando do período que é a data-alvo. O que isso está fazendo? Eu já tenho uma ideia melhor daquilo que está acontecendo. Então, tem outros fatores que vão me chamar a atenção do que propriamente eu ficar preocupado em fazer a atualização das projeções. Em relação aqui aos incentivos, que eu tenho, incentivo aqui, nesse caso aqui, direto, o RD. Duas datas de referência no caso aqui, quando nós estamos trabalhando aqui com a taxa de câmbio. O que a gente observa? Fenômeno parecido com aquilo que a gente observou para a inflação. Antes da liberação da informação, antes da participação, a data limite que tem, né, para a participação no concurso, no contest, nós temos aqui um aumento, na data um pico, e logo depois uma redução no grau de atenção.
isso de alguma maneira se repete nas duas datas de referência. Em relação ao efeito do Focus, de novo, ele é poderoso, também para a taxa de câmbio. Observem aqui que, especialmente aqui para a data limite que é imposta, no cut-off day aqui, vamos chamar assim, o período de corte que você tem aqui para a data de participação dos participantes lá no sistema de expectativas, eles chamam bastante atenção, tanto faz para a participação, quanto também em termos de atualização. Em relação à liberação da informação, só se mostrou útil aqui para o caso que você tem da participação ativa, o que mostra, mais uma vez, aquela ideia de que, em termos do Focus, esse incentivo indireto, ele tende a ser mais forte em relação à data limite para a participação no sistema. Segunda parte aqui da tabela, em relação a risco e incerteza. Risco e incerteza aqui eu tenho um comportamento diferente daquilo que foi observado, por exemplo, a inflação. Sinal negativo para a participação ativa, positivo aqui para a atualização das projeções. O que pode ser feito isso? Então, em relação à participação ativa, é aquela ideia, a incerteza é grande, então vou ficar parado, não vou participar, vou ficar na minha. Mas, por outro lado, a atualização é positiva. Então, o que é isso? Quem entra no sistema, ele não repete o valor. Quem entra no sistema decide fazer o quê? Eu atualizo. Então, aquela história, eu tenho menos participantes no sentido de incentivo à participação, mas aqueles que participam decidem fazer uma atualização. Em relação à ata do Copom, o que tem aqui já é um resultado que não é tão direto quanto aquilo que nós observamos no caso da inflação. Na data da liberação, ela não afeta as expectativas relacionadas à taxa de câmbio, mas na data seguinte, no dia seguinte, o efeito é positivo quando nós consideramos aqui a participação ativa. Em relação, desculpem, então, o que a gente tem aqui em relação ao crescimento? Crescimento aqui, de novo, quando nós estamos observando aqui os termos autorregressivos, eles estão sugerindo para a gente aqui que pode ter, sim, a presença de algum efeito de rotina sobre o grau de atenção dos agentes. Em relação aos horizontes, se repete aquele efeito que nós tínhamos observado anteriormente, de que, para o caso da atualização das projeções, é possível ter essa ideia de desatenção nos extremos. Em relação aos incentivos, aí é importante que é o seguinte, aqui no caso da taxa de crescimento, nós não temos aqui um incentivo direto, porque você não tem no sistema lá de expectativa, no contexto, no concurso que você tem do Banco Central, para o top 5, não entra aqui a taxa de crescimento. Então, nós só estamos aqui com incentivos indiretos. E, mais uma vez, veja o poder que tem do Boletim Focus. Ele tem aqui efeito positivo significante em todos os modelos, mostrando aqui, mais uma vez, aquela ideia que, especialmente a data que tem para o corte de entrada, para levar em consideração as projeções que são feitas pelos participantes no sistema de expectativas, parece ter um efeito maior do que efetivamente a própria liberação dessa informação. Em relação ao risco, mesmo comportamento daquilo que foi observado para a taxa de câmbio, ou seja, sinal negativo no primeiro caso, para a participação ativa, redução no grau de atenção, e segundo caso, nós temos aqui um estímulo para a atualização das projeções, ou seja, diante de risco, tem ideia de que isso chama a atenção dos previsores para o caso da atualização das projeções da taxa de câmbio. Em relação ainda ao efeito sobre o crescimento, levando em consideração aqui um grande conjunto que nós temos de variáveis que estão contemplando aqui os eventos relacionados aqui à liberação de informações. O que nós temos aqui? Esse Growth DI vai estar representando para a gente que é aquela liberação trimestral do IBGE em relação à taxa de crescimento, a informação direta. A gente vê que essa informação é importante para a participação ativa na data e na atualização das projeções, esse efeito não só na data, mas também para os dias posteriores. Em relação aos surveys, as pesquisas que são realizadas setoriais, impactando aqui o produto da economia, nós vemos aqui que o destaque aqui fica por conta da agricultura. Talvez aqui pela importância que nós temos dentro da economia brasileira, nós temos aqui uma importância que tem para a atualização e também para a participação ativa. É interessante observar aqui que, em termos do comportamento da indústria, ela foi diferente daquilo que foi esperado. O sinal é negativo e significante, mostrando então que a liberação dessa
pesquisa, digamos assim, do IBGE tem um efeito negativo. O que pode estar provocando essa ideia de desatenção aqui? Olha, na verdade, essa informação já pode ter sido absorvida por outros fatores, como, por exemplo, algum tipo de informação direta que foi liberada aqui para taxa de crescimento. E outro fator importante é que a liberação de informações do comércio não se mostraram aqui relevantes para afetar o grau de atenção, tanto por meio da participação ativa, como também a atualização das projeções. Em relação a todas as variáveis tradicionais que nós estamos utilizando aqui também para a inflação e para a taxa de câmbio, aí a gente olha de novo a importância que tem da liberação da ata do Copom, onde você vê um efeito positivo significante um dia depois, mostrando que pode ter um efeito retardado, mas ele é importante para estar afetando as expectativas, as projeções realizadas para o crescimento. Em relação ao relatório de inflação, mais uma vez, ele é uma ferramenta, no mínimo, podemos classificar assim, estranha, porque ela tem um sinal negativo e significante, mostrando desatenção. Mais uma vez, aquela ideia de talvez um cenário, de referência, e talvez por ele ter essa frequência trimestral, né, parece não ser um elemento capaz de efetivamente aumentar o grau de atenção dos participantes que você tem do sistema de expectativas. Bom, uma forma simples de apresentar resultados, fazendo aqui uma síntese dos principais resultados que nós tivemos aqui, podemos dizer o seguinte, qual é o mapa que a gente tem aqui, um roadmap dos nossos resultados aqui. Eu posso chegar aqui e dizer para vocês o seguinte, olha só, quando considera a inflação, taxa de câmbio e crescimento, os resultados são uníssonos? São os mesmos? Lógico, não. O grau de atenção para as variáveis macroeconômicas em consideração são alterados? Sim. Os efeitos que nós temos alguns efeitos homogêneos? Temos. A presença de rotina parece ser um elemento importante que merece investigação. Existe uma rotina que é observada de alguma maneira para as 3 variáveis em consideração, projeção das 3 variáveis, e também não importa se é para o grau de atenção para participação ativa, simplesmente para aqueles agentes se manterem no sistema, ou para atualizarem suas previsões. Em relação ao horizonte, de maneira geral, se mostra um elemento que altera as previsões das variáveis? Parece que não. De uma maneira geral, tem um comportamento específico para a atualização das projeções de inflação e taxa de câmbio, mas nós não podemos generalizar os resultados, ou seja, esse é o comportamento para as variáveis macroeconômicas. Não, eu tenho que trabalhar ou por caso específico da inflação, para a taxa de câmbio, e aí vamos ver quais são os resultados considerados. Em relação à possibilidade de desatenção dos extremos, esse horizon ao quadrado aqui, é possível isso? Sim. É possível quando nós estamos considerando a atualização das projeções para o caso da inflação e para a taxa de crescimento. Em relação aos incentivos, o que nós podemos aqui ter? No caso aqui para crescimento não tem, mas para os 2 casos que nós temos aqui para inflação e taxa de câmbio, é bastante interessante. É aquela ideia como se fosse, aspas, um ciclo. O reference date lá, a participação que você tem no top 5, nos dias antes, ele já vai começar o quê? Chamar a atenção, tem um pico na data de participação, acabou aquilo, então a gente se sente aliviado, não vou participar mais, pronto. Aí tem uma desatenção. Em relação ao Focus, qual é a ideia que a gente tem aqui? O Focus é uma ferramenta que, pela investigação que nós fizemos aqui, é importantíssima. Essa liberação semanal que é feita pelo Banco Central do Brasil, consolidando, digamos assim, as expectativas das principais variáveis macroeconômicas, é bastante poderoso. Ele, de uma maneira geral, tanto a liberação do Boletim Focus, quanto também a data que tem para participação, data limite para participação da inclusão das projeções no boletim, parece ser um elemento importante para aumentar o esforço cognitivo dos agentes em fazerem suas projeções. Em relação ao risco, não é claro, não é homogêneo o resultado que nós temos aqui em relação ao comportamento das 3 projeções que nós temos das variáveis macroeconômicas. Agora, em relação aos eventos, os eventos que você tem de liberação de informação, tem uma coisa importante que é o INFDI aqui, vamos chamar assim, as informações diretas da inflação, elas afetam de maneira significativa aqui o grau de atenção? Sem dúvida. A liberação de informação direta para crescimento afeta? Também. Então, informação direta, sem dúvida, é algo que é capaz de afetar as expectativas que você tem dos previsores. Enquanto você tem aqui, em relação à ata do Copom, ela também é uma ferramenta importante, mas de incentivo indireto, que, de alguma maneira geral, tem a capacidade de aumentar o grau de atenção.
Quanto aos diversos setores aqui da economia, o destaque está por conta da agricultura, que tem a capacidade de, pelo menos, aumentar o grau de atenção relacionado às expectativas relacionadas ao produto. Por último, aqui, o relatório de inflação tem um papel, no mínimo, merecedor de atenção. Ele não parece ser uma ferramenta capaz de estimular o grau de atenção dos agentes. Então, pessoal, desculpa aí, estou um pouquinho, mas eu acredito que deu para fazer alguma ideia do que nós estamos fazendo. Espero que, de alguma maneira, tenha sido útil para vocês. Nós estamos abertos aqui para possíveis perguntas ou alguma coisa que possa ser feita aí, embora o limite de tempo tenha estourado. Elda, eu queria comentar uma coisa. Claro, por favor. Uma coisa que eu estava pensando quando você estava apresentando é essa noção, a relação das teorias, né? Você está pensando em rational inattention, eu estou pensando naquela noção de que os agentes têm informação imperfeita. E é interessante como a atenção varia com relação às variáveis, né? Com a inflação, a taxa de câmbio e o crescimento. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo imaginar que eu imaginaria que crescimento é uma variável que é mais difícil de medir, né? Nesse ponto, a parte de nós de ruído seria maior, em termos de informação imperfeita, do que a inflação, principalmente no Brasil. Se tem algum senso como é que seus resultados se relacionam com essas versões teóricas diferentes de como a gente entende a racionalidade dos agentes? O que eu vou dizer para você é o seguinte, eu acredito, assim, crescimento, nem que você está vendo aqui as variáveis, não está amadurecido, não temos informações, assim, eu estou trabalhando com previsores, a categoria de previsores profissionais do Banco Central. Problema, produto não é a variável assim, de atenção, a gente não tem nem o contest days, não tem nem o top 5, então não tem incentivo direto. Então, pode ser que parte do que nós encontramos aqui do resultado do grau de atenção ter sido mais baixo para crescimento é a própria... aí eu estou com um grupo homogêneo de tipo de, vamos dizer assim, a minha amostra é contaminada por agentes de mercado que não tem um incentivo em apresentar no LinkedIn, digamos assim, ó, sou top 5 aqui de projeção do PIB. Ele bota que é top 5 de projeção do câmbio, ele é top 5 da projeção de quem dá inflação. Então, eu não acredito aqui que essa ideia de racionalidade não me parece a melhor, sem dúvida alguma. Você acha que o ponto mesmo é incentivo? Que é Eu uma acho, coisa interessante da eu survey acho. do Banco Central, né? Eu acho que assim tem duas coisas assim que chamam a atenção em relação ao trabalho aqui, que é uma coisa que é o seguinte: a falta de incentivo direto. Eu acho que tem que criar outra. Não tem outra aqui de cabeça assim que tem, mas funciona. Tem uma outra coisa que funciona que é legal, é que é o focus. O cara participar das expectativas e ser incluído no boletim é uma coisa interessante, porque ele pode chegar e fazer o seguinte, ele atualiza a projeção, ele participa lá, e ele pode comparar se ele está ruim ou não, sabe? Eu faço projeção, sou péssimo, eu sou aquele outlier, assim, eu digo assim, nossa, passei vergonha, ainda bem que isso é anônimo. Mas ele vai lá e lança, e aí ele fica monitorando. A data de corte é uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? Mais do que a própria liberação da informação. Ele vai lá, se estimula. Eu acho que esses mecanismos de incentivo funcionam. E não tem isso para crescimento. Não tem, sabe? Mas, ao mesmo tempo, se eu for pensar sobre o ponto de vista do... A teoria diz que o Banco Central faz essas surveys para descobrir como é que as pessoas estão pensando sobre a inflação, sobre o crescimento, de tal forma que eles levam... Faz parte da Merging Expectations, enfim. Então, o que você está dizendo? Mas o ponto é que isso também tem um elemento de competição, que é basicamente você está descrevendo, né? Então é interessante ver a relação dessas duas coisas. Eu acho que, assim, muito legal entender a expectativa no Brasil. Eu não sei se o pessoal está fazendo com Household Survey, que é basicamente o que o pessoal está fazendo no resto do mundo. Quer dizer, ao invés de perguntar para o pessoal de mercado, pergunta para o pessoal na rua, para tentar entender o que as pessoas estão pensando e tentar ver se existe esse elemento de management expectations, né? Que é basicamente o que você quer fazer quando você faz esse tipo de survey. Entender também. Agora, o que é interessante da survey é que você entende a racionalidade do agente fazendo a previsão, que eu acho super interessante. O Luciano quer falar alguma coisa, eu acho.
É, Você botou, né? deixa eu ver aqui, parece que o boletim Focus tem grande... Peraí. Como conseguimos papers? Peraí. Caramba, muito legal, você não sabia. Peraí. A apresentação, fazer machine learning, conseguimos paper, alguma sugestão de survey. A gente pareceu que o boletim Focus tem grande relevância sobre o grau de atenção para a inflação de mais casos, talvez se desse simplicidade na informação. E pela Luciano, de modalidade escrever a semanal, pergunta dele, ele tinha botado a mão para cima. e acompanhando afeta muito a decisão das decisões. Eu acho que, assim, tem uma coisa que me chamou a atenção, que, por exemplo, o relatório trimestral. Eu gosto do relatório trimestral. Eu até brinco com os alunos, assim, que é interessante, assim, conjuntura, bom, barato olhar o relatório trimestral de inflação, que é um overview bastante interessante da economia brasileira. Cobre bastante coisa. Mas daí ser um insumo de uma informação onde você vai usar para gerar previsões, não foi. Não funciona dessa maneira. Então, Você acha assim, que o boletim Focus é aquela alta frequência. Talvez se o relatório trimestral deixasse de ser trimestral e passasse a ser, de repente, mensal, talvez isso pudesse ajudar. isso é diferente? Na Inglaterra, por exemplo, quando o Banco da Inglaterra publica o relatório todo mês, todo trimestre, é a mesma coisa. É um relatório em que eles mostram a projeção dos membros do... Porque as projeções lá são propriedade do membro Monetary Policy Committee. Tá todo mundo prestando atenção. E a gente vê, porque, provavelmente porque na Inglaterra não tem incentivo todo que tem no Brasil para a projeção de inflação. Não só porque você pode usar isso no mercado, como você pode usar, né, nessa coisa da competição. Mas lá você vê claramente que eles têm uma influência enorme em como o resto da indústria faz previsão, tanto para a inflação quanto do PIB. Eu não sei, pode ser uma questão, eles usam isso como uma questão de confiança também, né, na projeção deles no futuro. Apesar que as projeções deles de longo prazo são famosamente não muito boas, porque a previsão da inflação sempre termina na meta depois de 2, 3 anos. Na verdade, a última previsão deles não terminou e o pessoal ficou surpreso que eles vão aumentar a taxa de juros, porque a inflação está demorando mais agora para reverter na média. Como você sabe, a inflação subiu bastante nos últimos 6 meses. Mas tem uma coisa que é legal no Bank of England, né? Pelo menos que é aquela informação que você tem. Eu posso trabalhar lá com aquela nuvem dos todos os participantes. Tem análise individual, né? Aqui no Brasil a gente trabalha com expectativas consensuais. Então, tudo bem, a gente sabe, mas não tem qual é o agente, né? Efetivamente. Essa ideia da heterogeneidade fica um pouco comprometida para a análise. Não, Então, isso é essas ideias de importante. desagregue que o Luciano até trabalha e tudo, a gente tem que trabalhar de uma maneira artificial, né? Olha, bota a média, bota um desvio padrão, vejo lá a diferença. Não, heterogeneidade é importante, porque a implicação, ter dado heterogêneo de expectativa é super importante, porque tem implicação para os modelos teóricos de macro também. Eu estou trabalhando um pouco com isso, ver se realmente, ver se algum dos comportamentos que as pessoas acham que existe, overreaction, essa coisa de inattention, se isso realmente varia com a pessoa, né, dentro da survey. Apesar que esses painéis, em geral, são incrivelmente não balanceados, então tem que ter um monte de problema para lidar com esse tipo de dado, mas é interessante ver se tem algum tipo. A gente tem achado pouco, na verdade. Você consegue achar heterogeneidade, você sabe que tem heterogeneidade, mas é difícil explicar por quê. Eu acho que esse é o ponto. Você não sabe por que as pessoas pensam diferente. Às vezes você acha, não, é porque elas olham para esse tipo de informação e não outro tipo de informação, e é super difícil de descobrir qual que é a fonte. Você consegue achar heterogeneidade, mas qual é a fonte da heterogeneidade é muito difícil. Não, é interessantíssimo esse tipo de coisa, né? Tô olhando que apareceu aqui que atentamente o Luciano aqui, os dados excepcionais de crescimento, pressão interna de atenção, inflação mais controlada, crescimento vira um grau de ajuste, algo mais volátil, te prevê menos menor, não tem projeção direta de câmbio e crescimento. Sim, sem dúvida. Sim. Você não é coautor, entendeu? Então, pode... ele pode Ele está falar à dizendo que que vontade. o Banco Central do Brasil realmente presta atenção na inflação, né? Igual o da Inglaterra, que ultimamente deixa a inflação aí para tudo quanto é lado e quem está preocupado com a economia. O do Federal Reserve também pode dizer a mesma coisa, né? A inflação americana está altíssima, o ECB também, completamente fora da meta.
Mas eles estão parecendo assim que tá aquela coisa, né? Vou acreditar que, olha só, vai voltar tudo ao normal. Vai só um choque e volta. Eles O estão problema é acreditando num que componente autoagressivo super pequeno para esse choque de supply shock, né? é, Então, esse é uma coisa, uma discussão super interessante, né? Porque com a história que a gente tem, pegando pelo segundo wave aí, do Covid, é, eu acho que a gente nunca viveu assim, um choque tão grande assim, né? Digamos assim, de oferta para ver, olha qual é o impacto que tem. Isso vai alterar, digamos assim, de certa maneira, a modelagem. Do tipo, olha, se a gente considerar um choque assim, temporário de oferta, tudo bem. Ah, foi o preço do petróleo que subiu, então vamos lá, vamos ver o efeito. Ah, tudo bem, rapidinho. Agora, tipo Covid, eu acho que não não, tem. os dados são difíceis de lidar, os modelos econométricos sofreram bastante com os dados de 2020, é muito difícil, é muito outlier, e aí você quer eliminar os outliers, mas se os outliers têm informação, é super difícil, acho que vai ter um tempo ainda para... Aquela coisa que eu estava defendendo antes de medida de incerteza para previsão pós-Covid é mais difícil ainda, porque o jeito mais fácil de resolver problema de modelo com essas quedas de crescimento enorme, esse sobe e desce gigante, de 3, 4, 5 desvio padrões, é basicamente meio que tirar aquela informação, né? Você diz, não, a gente vai voltar para o normal, exclui isso, mas quando você faz isso, você diminui bastante as medidas de incerteza, na verdade. Outlier detecta, você tira o outlier, essa incerteza colapsa. Então, é muito difícil lidar. Tem várias, digamos assim, como diz o pessoal do INS, tem várias challenges, coisas que têm que ser resolvidas em termos de metodologia e como lidar, e você tem razão, o Covid fez com que os dados e você pode imaginar que teve um monte de quebra estrutural também, faz com que a vida seja mais difícil. Vai modelar isso, vai ser complicado pra caramba. Essa aqui é a verdade. A tentativa aqui cortou aqui 2018, que é exatamente para a Covid também. E como é que fica isso, né? Essa discussão que trouxe em termos de incerteza e tudo dos dados e o efeito, né? Absurdo que eu estava mostrando de desvio que acontece para o segundo wave. Cara, não tem modelo que tivesse condições de absorver isso ou considerar isso antes. E não é, vamos dizer assim, ninguém acredita que isso é um novo normal, né? Todo mundo espera que isso vai passar. Então, seja uma janelinha que a gente espera, faz de conta, 2022 acabou e depois voltamos ao padrão do Wave 1. Vamos brincar aí. Wave 1, Wave 2, Wave 1 linha, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Mas, pessoal, eu não sei, o tempo aqui Acho já melhor a gente parar, bastante, passou né? 15 minutos do tempo. Bastante coisa. Rafael, então, mais uma vez, obrigado aí, Ana, tudo, pela oportunidade, às pessoas que assistiram, obrigado pelas questões. Espero Aliás, poder obrigada por ter novamente ficado até agora, né? Obrigada. obrigado por vocês terem a paciência de aceitar aí, participarem. Tá bom, Rafael? Obrigado aí pelo suporte também, tá? E no mais aí, se ninguém quiser fazer uma questão específica, muito pontual, a gente pode encerrar, tá bom? Mais uma vez, obrigado, Ana. Excelente. Obrigada, Obrigado obrigada tanto por ao você. Éder, Ana Beatriz, obrigado a todos que estiveram aqui presente conosco. Ainda temos a agenda, tá, pessoal, hoje para o resto da tarde também. Então, quem tiver a oportunidade, fique aí conosco. Excelente dia, boa sexta para quem aí. E obrigado mais uma vez, Éder e Ana Beatriz. Ah, Até mais, tchau, pessoal. valeu, obrigadão.